Alan, cadê o professor? Dona Sheila, cadê o professor, dona Sheila? Achou! Fala, galera! Fala, alfartanos! Tudo bem com vocês? Tranquilidade? Vamos para mais um encontro aqui, mais uma aulinha federal, meus irmãos. Federal, aquela aulinha que traz aqui no coração aquela emoção que rima com aprovação. Beleza, meu povo? Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz? Fala, galera! Aqui é o professor Nilo Júnior de português e estamos começando mais uma aulinha especial para vocês. Ah, meu povo! E olha só quem está aqui já fazendo parte, esperando ansiosamente por essa aula. Ah, nós temos hoje a companhia dela. Ah, que ela não anda, ela desfila, ela é top, capa. Quem? É a Andressa. Um grande abraço para minha amiga Andressa, monitora Alfa. Nós temos uma gente de Belém do Pará, a galera do Belém marcando presença. E vamos que vamos, meu povo. Ó, opa! Olha aqui no chat, bebê, que você vai ver. Lá tem o link para o material da aula de hoje, umas questõezinhas especiais, beleza? Quem mais está aqui? Lógico, ele, o professor mais bonito, o professor mais sábio, mais esperto, mais em forma, que agora é do jiu-jitsu, viu? Tem que respeitar o homem do jiu-jitsu. Quem é ele? É o meu professor Newton Matos. Newton Matos, fala Newton, um abraço, meu querido. E vamos lá, galera, soltar esse like hoje, porque, olha só, tanta coisa que nós iremos falar, cara. Nós iremos falar de uma prova especial, sim, porque aqui no Alfa com Militares nós temos a especialidade, cara, de destrinchar a provinha todinha pra você. E hoje o nosso foco é focado na ER. Cadê meus pincéis? Aqui, ó. Na ER. Beleza, professor? Então o nosso assunto hoje é na rota da ER. E, meu povo, a gente está aqui, ó, com foco direto na aeronáutica, porque a gente não para. E eu quero deixar um recadinho especial para você, que eu vou só reforçar, na verdade. Já foi dito aqui pelo meu amigão Newton Matos, ó. Galerinha, semana que vem nós teremos um evento, um mega evento, galerinha, de 3 às 5 da tarde, só para falar sobre essa. Professor, sobre essa? Exatamente. E se você, cara, tá estudando afinco para fazer a prova esse ano de 2021, porque sabe que esse ano é diferente, esse ano é o ano da sua aprovação, então não perde. Deixa aí garantido na sua agenda, segunda-feira, meu querido, vai começar logo o mês, né? Vamos começar logo o mês assim, primeira semana do mês, primeiro dia do mês, meu povo, a gente vai já ter esse encontro especial das carreiras militares, beleza? Então, se garanta aí, galerinha. Lá tudinho, bonitinho, vai ficar gravado. Mas eu quero saber quem mais está aqui, você que está assistindo agora, qual a sua dúvida, o que é que você... Qual o seu foco, né? A sua carreira. Massa, professor. Professor, o meu sonho era fazer parte da aeronáutica. Então tá aqui, meu querido, sua oportunidade. Se você tem de 17 e vai até 25 anos, vai fazer 25 anos no dia da matrícula, né? Da inscrição da prova, não da inscrição da prova, né? Mas lá do teste, meu queridão, da matrícula. Então, aqui é a sua oportunidade, cara, de ingressar nas carreiras militares na aeronáutica. Beleza? Então não perde. Agora me pergunta, professor, vale a pena? Meu irmão, lógico que vale a pena, cara. Pra ti, que tem assim, entre 17 a 24 anos, cara, que tá naquela fase de sair do cursinho, de sair do colégio, olha pra fila de emprego, meu irmão, sem oportunidade. Chapa, tá difícil. A crise aí pegando todo mundo, sem emprego, sem oportunidade. Quando aparece a oportunidade, o cara quer que você tenha lá um currículo filho de uma égua. Um currículo de 50 anos de experiência, com você só com 18, com 19 anos. Meu irmão, então vale a pena ganhar até 1.000, ganhar até os 5.000, e sem contar também, cara, que tu ser concursado, velho, é o sonho de todos os brasileiros ter uma estabilidade no emprego. Então não perde, cara, fica ligadinho que essa prova aqui, que esse concurso é pra você sim. Se você se encaixa nesse perfil de 17, 24 anos ou completar 25 anos no ano do curso, meu irmão, não perde essa oportunidade.
não perde, porque isso vai mudar a sua vida, beleza? Então, foco, olho de águia, meu irmão, olho de águia, preste atenção no que você vai fazer, beleza? Tranquilo? E a galera fala, professor, e a prova, como é que é? Ah, meu chapa, provinha só o filé, você já ouviu falar aquele melzinho na chupeta, só o filé? Pronto, é aqui. Não que seja a coisa mais fácil do mundo, mas não é impossível você passar não. O nível, meu chapa, o seu nível, e ainda mais estudando aqui junto com a seleção de professores do AlphaCon, eu tenho certeza que vai lhe deixar lá pilhado, trincado para conseguir tirar uma boa nota, para conseguir entrar e ser aprovado nesse concurso. Então é o seguinte, a dica é essa. O primeiro bizu do dia é esse, cara. Teu sonho é as carreiras militares? Tá aqui uma boa oportunidade. Pesquise mais, estude mais, acompanhe as carreiras militares aqui do AlphaCon, que você vai ver, sem dúvida alguma, um caminho que você consiga se identificar. Beleza? Professor, e aí, professor, como é que fica, então, a questão da nossa prova? A prova aqui no AIR, como é que a gente vai fazer? Simples, cara. Temos 24 questões. Eu vou falar da minha área. A gente tá tendo a semana todinha, né? Né, Humbertão? É a semana toda falando isso aqui. Ontem o meu amigo Alisson de Física veio aqui e foi show. Eu assisti, foi show, soltei o like. Pena que acabou cedo. Acabou cedo. Faltou internet, problema com a internet. Né? Mas o cara ele tem um brilho tão grande que tem os textos que foi muito massa. A parte que eu assisti foi sensacional. Eu taquei logo o dedão, fui logo soltando like. Fui logo soltando like lá porque ele merece demais. Então encontro sensacional no decorrer da semana, meu querido. Focando aqui, ó, são 24 questões. 24 questões, inglês, física, português, matemática. Meu irmão, só sensacional. E teremos também o Casé, né? O encontro zaço com o Casé, professor de inglês, sensacional, galera. Não perde, não perde. Então vem aqui, professor, são 24 questões. Ai, professor, 24 questões? 24 questões de português. É muita questão, professor. É, filho, são muitas questões, sim. Mas você pensa que o quê? Que são aquelas questões loucas e você que tem aquela mentalidade de Enem, aquela questão Enem que você vai mais fazer um teste físico do que uma prova cognitiva, uma prova de conhecimento? Não, fi. Aqui a provinha ela é aquela prova bem gostosinha para você. Bem, só filezinho. Por quê, professor? Primeiro, são 3 itens. Ou são 4 itens. Ou seja, é só A, B, C e D. A, B, C, D. Morreu Maria Preá. Naquele esquema, professor, daquele jeito que todo mundo gosta. A, B, C, D, 4 itens, com 2 itens que a gente consegue anular facilmente e aquele item que a gente fica meio balançado assim na capoeira, mas encontra a solução, beleza? Outra coisa, além desses 4 itens, da facilidade de encontrarmos esses 4 itens, além de encontrarmos esses 4 itens, nós temos uma prova bem objetiva. Uma prova bem objetiva. O que isso quer dizer, professor? Que você não vai perder muito tempo, extrapolar o seu tempo com leituras, né, de questões. Elas são bem diretas, cara. Elas são bem simples, elas são bem diretas. É aquilo. Isso é bom, sabe por quê? Porque você que já vem se preparando no decorrer desse período, meu irmão, você vai lá, ó, faca nos dentes aqui. Ora, se não, é só marcar porque você sabe. Então, você sabe ou não sabe? E como você sabe, morreu Maria Preá. É objetividade, cara. É aquilo que você tem. Além disso, nós temos um modelo de prova bem próximo. Modelo de prova. Parecidíssimo. Um modelo de prova parecidíssimos com outros concursos, né? Com outras vertentes aí. Por exemplo, da ESA, as questões são parecidas, né? Então a gente já fica aquela atenção direito para a prova. Estou me estudando para ESA, posso dar também? Tem uma semelhança de leve, mas tem, cara. Além disso, meu irmão, olha só quanta novidade eu estou te dizendo aqui. Na prova de português, cara, você vai encontrar um textão, você encontra o textão, nada de testículo, é textão. Você encontra o textão grandão, e esse textão grandão vai te dar até quantas questões? Olha só que molezinha. Vai te dar até 4 questões ou mais. Vou colocar até 5 questões. Poderá te dar até 5 questões. Se a gente for parar para analisar,
Outras, nas provas anteriores, por exemplo, do ano passado, foram só 4 questões de interpretação de texto. Mas não há problema, porque nós temos podem ter a possibilidade de até 5 questões de compreensão textual. Ah, professor, 5 questões de compreensão textual, aquela molezinha, meu povo, de você ler o texto atento, né, com aquela estratégia de leitura que nós falamos, já falamos nos nossos cursos, né? Aquela estratégia de leitura para não perder tanto tempo, para não se cansar tanto. Você consegue pelo menos 5 questões aí, beleza? Então, olha só como essa prova, como esse concurso aqui só é vantagem para você, meu irmão. Só vantagem. Então, se é o teu sonho, meu irmão, ingressar nas cadeiras militares, então, olha com carinho aqui, ó. Cadê o pincel vermelho? Pincel vermelho, aqui. Olha com carinho, meu irmão, olha com carinho. Beleza? Show, massa, e no decorrer do ano, 2021, nós teremos muitas aulas, muitos encontros para falar sobre os conteúdos também da EA, beleza? Massa, galerinha, show de bola. Estão perguntando cadê o material? Tá aí, meu povo, é só pegar ali, ó. A nossa monitora Andressa, ela colocou aqui, para baixar o material, clique no link, faça login, clique na aba e vamos adiante. Show de bola, professor. Vamos lá então? Show. Vamos falar da língua portuguesa, cara, nesse concurso? Vamos lá? Vamos. Show! Eu vou apagar aqui, ó. Apagar um pouquinho, só um carocinho aqui. Vem pra cá, professor. Show! E aí, quando a gente faz esse pagamento aqui, a gente vai ver o seguinte. Quando falamos de língua portuguesa, nós podemos trazer algumas vertentes aqui. Deixa eu colocar aqui outra cor. Eu posso entender que aqui eu terei mais segmentos. Que segmentos são esses, professor? Eu terei o segmento que vai acontecer semântico. Eu terei o segmento fonético. Terei o segmento sintático. E terei também o morfológico. Então a prova, nossa provinha, ela é focada nesses 4 segmentos aqui. Ela é focada nesses 4 olhares, nesses 4 pilares. Em semântico, fonético, sintático e morfológico. Como nós podemos encontrar em todas as nossas provas que nós vamos ver aqui, meu irmão. Não tem pra onde correr. Mas a nossa provinha, a gente tem que dar uma atenção, cara. Nessa banca a gente tem que dar uma atenção máxima. Atenção em quê, professor? Aqui, ó. Assuntos fonéticos. Aonde, professor? Aqui, ó. Morfológico, morfologia pura. E aonde mais, professor? Aqui também. E só para não perder também, aqui. Professor, o diabo é isso, professor. O senhor falou 4 tópicos e os 4 aparecem na prova. Os 4 tópicos são bem cobrados. Mas sabe o que é mais interessante? Eles são bem divididos, cara. São bem divididos. A divisão será mais ou menos assim. E eu nem coloquei aqui a mãe, né? Nem coloquei a mãe aqui. Que toda prova tem. A relação textual. Nem coloquei, mas tá aí. A gente faz uma análise, cara, da prova, o que ela gosta de cobrar? Normalmente ela cobra com mais maestria e com mais eficiência essa parte aqui da sintaxe. Então, imagine aí uma prova que você vai encontrar que vai te perguntar os termos essenciais da oração. Aqui. É isso que ela vai saber, ela vai cobrar de você, vai querer saber o seu conhecimento sobre esse olhar. Né, sobre a sintaxe, sobre a formação do sujeito de uma frase. Se o sujeito é simples, o sujeito é composto, se o sujeito é indeterminado, o sujeito é oculto. Hein? Ah, professor, uma prova que cobra sujeito, que é só aquela papinha de tão fácil que é, tá aqui. Cai, sujeito cai. Tipo de predicação, cara. Quando ele lhe cobra ali para entender se... ano passado, na prova do ano passado, caiu 2 vezes perguntando sobre as predicações. A predicação verbal nominal. Coisa linda, cara. E se a gente for fazer uma análise das questões anteriores, cobra muito dessa forma também. Aí você já pegou o bizu, né? Já pegou o bizu, professor. Entre se ter uma questão de predicação verbal e nominal, o que eles mais exploram? Predicado verbo nominal, que muitas vezes a gente nem entende, mas você já está bisurado. Sabe que é um verbo de ação e um verbo implícito trazendo uma ligação entre a característica do sujeito e aquela qualidade. Show, professor. E a prova cobra isso? Demais. Mas além desse entendimento sintático, cara, você vai encontrar com muita... Então vou colocar aqui, ó, os termos
os termos da oração, você vai encontrar com facilidade aqui. Os termos da oração. E aí, meu povo, ela pergunta lindamente para você aqui, ó. Os termos essenciais. Os termos, meu povo, integrantes. Ela pergunta para você também um outro tipo de termos, acessórios. Então ela vem me perguntando isso, os termos essenciais, integrantes, acessórios. Algo que isso é lá do período simples. Entendimento de período simples. Então é muito comum cair uma questão que cobre objeto direto, complemento verbal. Outra questão que vem me cobrar o quê? Formação do sujeito, termos essenciais. Entende? O que eu estou querendo te falar é uma questão, é uma banca que cobra para você aquelas questões que você tem que saber, que não tem que aquele lance de decorar e nem aquele lance de ficar lendo uma questão milhares de vezes para conseguir resolver aquela maldita questão. Não precisa. Por quê? Porque é só conhecimento, meu velho. É conhecimento. Você se preparando bem, você consegue. Ah, professor, mas ela cobra também termos, períodos compostos? Cobra. Cobra. E muito. Se a gente for fazer uma análise nos últimos, nas últimas quatro provas, nos últimos 4 certames, nós vamos encontrar muito mais de 8 questões. Só fazer uma análise, você é o dobro de termos, os termos simples, os termos da oração no período simples e os termos também, o período composto, a utilização, beleza? Então, cara, é aquele lance que eu tô te falando, é aqui a hora, velho, aqui é o momento, é o seu ápice, você consegue sim. Além de ter essa relação sintática com essa função dos termos das orações, que aqui acontece no período simples, bebê, nós podemos bem mais. Temos também a cobrança dos termos... no período composto. Dentro da função do período composto. E aí aqui eu tenho os 2 papéis. Período composto formado por subordinação e o período composto cobrado por coordenação. Então é algo que na sua prova, tenho certeza absoluta, caiu ano passado, caiu ano retrasado, caiu ano retrasado, caiu retrasado e vai cair esse ano também. Então, estudar esses elementos sintáticos, aí a galera fala, professor, é porque é meio complicado. Cara, se tu consegue estudar, pega os bizus que tem lá na nossa aula, nossos vídeos, você consegue matar essas questões. É genial, beleza? Então vem aqui, ó, período composto, termos da oração no período simples, entender isso, a função da oração subordinada, acontecer de forma, oração subordinada, acontecendo da forma substantiva, oração subordinada adjetiva, e a adverbial. Beleza? Então a gente tem essa relação também dentro das orações subordinadas. Entender a coordenação, se ela vai ser uma oração coordenada sintética ou assindética, trazendo a relação da conjunção ou sem a conjunção também sendo utilizada ali. Professor, coisa linda, coisa boa, coisa fácil. É isso aqui, cara. Você entende sim. Daqui a pouco nós iremos resolver algumas questões e vocês vão ver como é cobrada. É direta, é simples. Massa? Além disso, professor, o que nós teremos mais? Nós teremos a relação do elemento fonético, entendimento fonético. E aí vem aqui, azulzinho, cadê? Que a gente vai ver aqui com muita frequência. Formação das palavras. Outro assunto manjado aqui, formação das palavras. Entender como é que vai acontecer a elaboração dessa palavra aqui. É por uma regressão? Opa, professor, será? Será que é uma prefixação, uma sufixação? Opa! Então algo que é muito cobrado aqui, o entendimento da formação das palavras, como será composta aquela palavra, a palavra X. Ah, professor, no período híbrido aqui. Então, beleza, massa. Ah, professor, ele está perdendo elementos, então ele deixa de ser um verbo e passa para ser um substantivo. É entender esse papel que o elemento fonético e fonológico apresenta para nós. Entender também, pessoal, que cobra muito nessa banca, nessa nossa prova, é entender a relação dos fonemas versus as letras. A quantidade de sons que é encontrado em uma palavra e a quantidade de representação sonora nessa palavra. Show, professor. É cobrado nesse elemento também? Também, ok? Vindo para cá, para a parte semântica, professor. Vem para cá para dar tempo de trabalharmos as questões. Se eu chegar aqui no elemento semântico, o que eu vou encontrar?
Ah, meu irmão, na semântica nós vamos encontrar o principal. Significações. Significações. Encontrar dentro de determinada palavra algum significado próprio, né, o próximo dela, né? E aí vem a relação de sinônimo, ou então um significado oposto, e aí vem a relação antônimo, né, da oposição entre as palavras, certo? Ah, professor, mas também existe a relação da homonímia, paronímia, a relação de ter uma escrita parecida, mas sons diferentes, uma relação de ter um som parecido, mas significado totalmente distinto, diferente. Acontece? Demais. Então vem as significações dentro também dessa contextualização, dessa construção da palavra. Massa? Mas também quando a gente fala de semântico, é inevitável. É inevitável. O quê? Inevitável. As nossas vidas, nossos sonhos. Não, aqui ó, não falar de figuras de linguagem. Não falarmos sobre figuras de linguagem. Então, é cobrado também para nós? Sim, é cobrado também em relação às figuras de linguagem. Quando você tem uma figura de linguagem de pensamento, né, semântico, de sintático, de organização frasal, sonoro. Então, entender essa organização também é só o filé, fifi. É, fifi, é só o filé. Por quê? Cobrar desses assuntos mais predominantes, com mais frequência. Quando fala de semântica é isso, significação e figura de linguagem. Tem que estar atento a isso, professor? Tem demais, beleza? Vem aqui para o textual, professor. Textual. O textual, meu querido, é mais a perspectiva da compreensão. Da compreensão do texto. Ou seja, nós teremos 3, 4, 5 questões ali focadas num texto, um texto mais longo, mas não cansativo, tão cansativo, que é também outra vantagem da nossa prova, é que os textos não são tão cansativos, certo? Às vezes pode ser até um texto rápido, como um anúncio publicitário. Pode acontecer? Pode, mas quando a gente olha e encara para aquele texto, a gente vai encontrar uma similaridade muito bacana com as questões, com o enunciado, direcionamento. A direção que o enunciado da questão lhe leva, lhe dá, como é que eu posso dizer aqui, é fantástico, porque vai lhe orientar já para o caminho das pedras, beleza? Então não lhe leva aqui a uma dificultar o seu caminho. Pode ter uma questão difícil, interpretação de texto, professor? Textual? Pode, cara, pode se ter, mas não é bem a nossa vista aqui para essa prova, beleza? E por último, eu deixei por último, não foi por esquecimento não, eu deixei por último foi porque, cara, eu vou até beber uma água, de tanta emoção aqui. Vou dar uma olhadinha aqui no chat também. Olha só quem apareceu aqui. O Bruno Carvalho, Corra Linda. Saudades, meu querido, de você. Grande abraço. Então aqui, ó, vem para a parte morfológica. Professor, por que o senhor colocou a parte morfológica isolada? Porque eu gosto que você perceba isso aqui, ó. Essa relação da morfologia com a relação aos substantivos, adjetivos. Se a gente faz uma referência morfológica, nossa banca gosta de trabalhar, é esse entendimento do substantivo e dos adjetivos. Ela, quase toda a prova a gente vai encontrar ali elementos que trabalham a pluralização dessas palavras no sentido composto. O substantivo composto, trazendo uma relação ao adjetivo também, beleza? Há um advérbio, há um verbo, enfim, a formação desse termo em composição, plural do elemento composto, tanto para a construção do substantivo e do adjetivo também, beleza? Então é muito comum ser cobrada? Sim, é. Outra coisa, e aí eu vou dar uma atençãozinha para cá, para esse substantivo. Porque a nossa prova, ela gosta de colocar umas questõezinhas também sobre composto, composto não, né? Sim, professor, peraí. Quando ela fala sobre o substantivo, né, composto na formação lá, mas também nos seus graus, trabalhar o grau do substantivo, né? E outra, que como a maioria das provas também gosto de brincar da relação do coletivo. A coletividade. O elemento coletivo dessas palavras. Você pensa, professor, eu passei meu ensino médio todinho, e não era falado sobre coletivo. E aí? Complicado, irmão, porque a nossa banca gosta.
é algo que ela gosta de trabalhar. Além dessa composição, trabalhar substantivo, né, ganhando nova forma, trabalhar aqui a relação do fonético-fonológico, a construção da palavra, ela vem também para essa relação morfológica, do substantivo, né? Substantivo no coletivo, no grau do substantivo, que são coisas, meu povo, que quando a gente estuda lá na escola normal, no ensino comum, não é tão focado assim. Por quê? Porque o que eles se referem? Enem. Enem. E o Enem não vai cobrar, voltar a cobrar uma questão mais gramatical, objetiva, substantivação, adjetivação. Não vai, infelizmente. Então, cara, cola em nós aqui, que é sucesso falar sobre isso aqui. Sobre uma coisa boba. Ah, professor, meu irmão da quinta série tá falando de coletivo aí. Então, pronto, filho, vá, faça. Se você acha que é fácil, filho, vá lá. Mas essa relação da coletividade, essa relação também do grau do substantivo, no aumentativo, diminutivo, de forma adequada, conforme a referência biográfica que a banca usa, vocês sabem onde achar, ó. Aqui, viu? Beleza? Show? Então vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos aqui rapidão. Professor, então eu encontro essa relação morfológica, substantivos, adjetivos, principalmente esses sintagmas nominais, né? Os elementos que fazem parte da nomenclatura da nominalidade, que é o substantivo, adjetivo. Eu vou encontrar também mais quem? O artigo. Artigo, aí eu já digo pra você também, ah não, artigo não vai cair. O cara fala, ah, o professor tá falando aí que vai cair é tudo. Não, não, artigo... né? A não ser que caia ali uma cobrança entre quando fala de artigo, né, versus numeral, a utilização do aí é mais comum cair também, beleza? Porque a galera se confunde quando é um artigo indeterminado com um numeral. A galera se confunde. Mas não é tão muito acostumado a cair na nossa prova essas questões sobre artigo. Mas substantivo, adjetivo, né? Adjetivo pátrio, cara. Já vi cair uma prova dessa que a gente faz muito tempo. Não sei se teriam coragem de cobrar novamente. Mas adjetivo, na relação de numeral, também é comum cair. Não é tão comum, mas acontece de cair. Mas vem caindo também coisas interessantes, como os conectivos. Como os conectivos, professor. E aí a gente sabe muito bem que existem dois tipos de conectivo, né? Na nossa língua. Que tipo de conectividade são essas, professor? Conectividade online? Não, bebê. As conectividades que nós vamos encontrar aqui, ó, de duas formas. Eu tenho os conectivos para os termos entre palavras e eu tenho também os conectivos para orações. Então eu tenho esses elementos conectivos aqui, conectados. É aquilo que vai juntar uma palavra a outra e vai dar sentido àquela palavra, aquela construção, aquele termo, né? Assim como pode acontecer também entre as orações. E aí se eu falo desse conectivo para construir relação entre duas orações, eu já trago para cá também, ó. Posso trazer para essa relação dos termos do período composto da oração, né? E a gente tem que estar muito lembrado, lembrar sempre, nunca esquecer do nosso que e do nosso si, né? Construçãozinha integrante, integrando orações, né? Beleza? Então, ó, conectivos, professor, palavras e orações. Se eu falo de palavras, eu estou dizendo o quê? Preposições. E se eu falo de orações, eu estou dizendo de quem? Conjunções. Beleza, coisa linda, coisa fofa. Beleza, coisa linda, coisa fofa. Então nós temos esses dois elementos de preposição e conjunção também. Essa relação dessas criações. Lembrando que quando eu falo de conjunções, eu também não só estou falando de orações, não. Eu posso também estar falando de parágrafos, uma relação paragrafal, certo? E aí, como a gente fala também, como vocês veem muito negócio de Enem, né? A mentalidade, lavagem cerebral do ensino é Enem, Enem, Enem. Quando a gente vem falando aqui de paragrafal, função paragrafal é trazer uma ideia de um parágrafo conclutório, um parágrafo de ideia de causa e consequência e assim por diante. Beleza? Massa? Então vem aqui a relação dos conectivos. Professor, acaba aí? Acaba não, filho. Continua, viu? Continua tanto porque a nossa banca gosta de brincar com morfologia. Gosta de brincar com morfologia. E aí acontece o quê? Ela vem nos trazendo também uma outra relação. Relação de quê, professor? Já foi o substantivo e adjetivo, que é a relação nominal, vem também a relação dos conectivos, e aí, pessoal, a nossa banca, ela gosta de trabalhar uma coisinha que 80% dos alunos não se liga. Verbo. Verbo, cara.
Morfologia e verbo, meu irmão, tá ali associado lado a lado. Não existe sem. É igual bochecha sem Claudinho, sou eu, assim sem você. É o novo, hein? Futebol sem bola. Pronto. Não existe, cara, falar de morfologia e não cair uma questãozinha de verbo. Professor, ela vai cobrar verbo, não sei aqui, cara. Qual é a banca que não cobra verbo, pessoal? Conhecimento de verbo. Até se não for um conhecimento tão explícito, tão direto, ela cobra um conhecimento mais secundário, mas que você tenha esse entendimento da construção do verbo, da morfologia do verbo, as terminações verbais, olha só, cara, porque quando ele fala de verbo, bebê, ele fala sobre as terminações do verbo, e aí você tem que identificar qual a terminação, se é na primeira, na segunda, na terceira, a R, é R e R, cara, você tem que saber, você tem que ir já preparado para isso, você tem que saber como é a forma de conjugação desse verbo, né, se ele é um verbo que vai ter vai sofrer alguma perda, se não vai, se é um verbo perfeito ou imperfeito, né? Entender também a relação temporal dele, as terminações, as conjugações, a forma própria de conjugar o verbo. Você entender qual conjugação ele faz parte da sua terminação, mas também entender que se ele for conjugado na terceira pessoa do futuro, do indicativo, do modo dele, vai ser nessa forma aqui. Entender isso, certo? Você conjugar tanto na terminação como indicar o modo, o tempo e o número. Então é esse entendimento de trabalhar verbo dentro dessa conjugação de modo, tempo e número. Se está no plural, no singular, qual é a pessoa primeira, segunda, terceira pessoa, né? Se ela é da terminação a R, é R e R, se perde alguma coisa, se não é, se é perfeito, se não é perfeito, se em algum momento não existem palavras para serem conjugadas, enfim, você tem que entender um pouco dessa conjugação. Mas não acaba aí também não. Ele vem buscando também a gente entender um pouco sobre verbo na expressão nominal. O olhar nominal do verbo. Aí professor, saber se ele está no gerúndio, se ele está no infinitivo, meu povo. Ou então no particípio, eu conseguir identificar isso também é importante. Saber diferenciar um verbo de ligação e um verbo de ação também, né? Saber, professor, saber também uma coisa que eu era para ter falado bem aqui, do sintático, acabou passando em branco, da relação da concordância e da regência. E regência. Saber dos verbos impessoais, cara. A relação do verbo impessoal aqui também entender, né, os verbos, fenômenos da natureza, os verbos também, como por exemplo o verbo haver. Então essa relação ela é fundamental para ser compreendida aqui. Beleza? Galera, eu tô falando, e aí eu queria ouvir vocês também. Eu queria ver a galera aqui no grupo aqui, ó. Cheguei atrasado, mas deu tempo. É isso aí, Valéria. O importante é estar aqui, cara. Perde foco não. Vamos lá. Buscar a interação de vocês aqui no grupo, hein, no chat aqui. Vamos lá, podem participar, podem fazer pergunta, podem interagir. E aqui só dá nós, viu? Então vamos lá. Segue o baile, professor. Galerinha, então essa relação também do verbo construindo a intenção da forma de conjugar no modo, no tempo, no número, da forma adequada. Mas, professor, vai além também, teremos outra relação? Sim, cara. Algo que muitas vezes também passa em branco. O aluno que está lá se preparando, ele não dá atenção. A nossa prova adora brincar disso aqui. O que, professor? Aqui, ó. Pronomes. Entendimento dos pronomes, principalmente a ideia de um pronome possessivo. Beleza, cai às vezes. Não com tanta frequência, mas cai. A ideia de um pronome possessivo, né, dentro da nossa frase, do nosso texto, pode trazer também. E aí, meu povo, é certeza. A relação do pronome... Deixa eu pegar aqui. Pronome relativo. Então, entender a relação própria dos pronomes e principalmente a função que o pronome tem. E aí, cara, se eu falo de pronome e logo aqui em cima, ó, pronome, e bem aqui nesses conectivos, conjunções, não tem como, é impossível eu não falar também sobre o que. Como o quezinho ele age na nossa prova, porque ele pode
fazer a função de um pronome relativo, ele pode fazer a função de uma conjunção integrante. Então esse danadinho, meu povo, esse danadinho ele pode cair na nossa prova sim. Beleza? Tranquilo? Galerinha, todos aí já têm acesso, né? Todos vocês têm acesso ao nosso material, né? Que são 10 questõezinhas, onde a gente vai brincar só um tiquinho, tá? Vamos brincar um pouquinho e tentar aprofundar um pouco como a nossa banca ela quer trabalhar essas questões. Porque a gente fala o seguinte, cara, você que está estudando para ESA, SpaceX, né? FON, entre outros, tem idade e tem interesse, cara, não perde também esse foco. Dá para você também ter uma focada aqui, né? Você dá uma outra olhada. Vem na EA, cara, porque é massa. Também é massa, velho. E é aquela garantia, beleza? Então vamos lá. Todo mundo com o materialzinho na tela, todo mundo com materialzinho, show de bola. E aí a gente tem o nosso material aqui também disponível para vocês. Professor, não achei o material, não consegui baixar o material. Ô, meu povo, ô, meu querido, ô, minha querida, você tem que falar exatamente com essa moça aqui, que você olhando pela fotografia parece a Shakira. Sim, meu povo, ela, a Andressa. Lembra muito a Shakira aí, né? Opa, show. Cai, cara, cai sim. A Simone perguntou, sou a banca aqui, cai tudo isso. Cai, por quê? Porque são assuntos principais. E a gente sempre costuma dizer, você que estuda português, vale para todos os concursos. Né? O que muda, professor? A forma da abordagem. A forma de abordar esses conteúdos é um pouco diferente. Né? O cara que está estudando português concurso para ESA, ele pode também estudar para cá, para EA. Né? Então fica nessa questão. Você escolhe qual o direcionamento você vai querer dar. Então a nossa banca cobra de uma forma. A nossa prova, o nosso foco total de hoje cobra de uma forma. A ESA cobra de outra. Mas o conteúdo, o estudo é mesmo. Né? Professor, então o senhor aconselha a fazer essa prova? Sim, aconselho. O senhor aconselha a estudar, já que estou estudando para essa, não dá atenção a ela? Não, aí você também brinca. Dá para você focar o estudo nos dois, certo? Dá para você dar uma estudada, uma focada legal. Lógico, seu sonho é essa, então, cara, vai, segue em frente. Mas olha com carinho também. Veja que você pode direcionar a sua prova, o seu conhecimento, o seu estudo para cá. Resolve umas questões. Até porque, meu irmão, se você for nessa preparação, fazer todas as provas anteriores só da ESA, opa, já seca, filho. Já é uma seca, a fonte seca aí. Então é uma forma de você testar também. Né? Se vir alguma pegadinha na sua prova, já está lá. Teste, você já conhece a forma como as bancas militares elas cobram, né? Os enunciados, o direcionamento das questões. Beleza? Então vamos lá. Show de bola. Então segue aqui, professor, segue aqui o baile, né? Cara, eu tô olhando aqui, Humbertão. Eu tô um negócio engraçado. Eu tô parecendo aqueles bonecos de neve dos Estados Unidos, cara. Tá meio complicado aqui, viu? Tá meio complicado. Tô bem redondinho, ó. Vou diminuir isso aí. Beleza? Meio redondinho aí, tem que complicar. Então vamos lá, pessoal. Mas acho que o senhor casou agora, né? Pois é, né, rapaz? Ontem, pessoal, completei ali a borda de... As bordas não, borda é de pizza, né? As bordas de beijinho, rapaz. Coisa fofa, professor. Mas é isso aí, pessoal. O cara, no meio da pandemia, encontra o limite com a casa. Segue o baile, vem pra cá, então, ó. Na tela! Vamos resolver umas questõezinhas. Vamos brincar um pouquinho, vamos. Vamos brincar, professor. Vamos brincar. Sim, professor. Coisa linda. Que tá parecendo boneco de neve, professor, o senhor, pelo amor de Deus. Mas eu vou emagrecer, viu? Vou emagrecer. Daqui a pouco eu vou ficar do shape assim do Bruno Carvalho, viu? Você vai ver, você vai ver. Vou conseguir nem fechar o braço, velho. Alguns vão até falar, é suvaqueira, é? Eu falo, não, meu irmão, é músculo. Segue o baile. Pessoal, então é o seguinte. O tio colocou aqui umas questões. Colocamos 10 questões só para lhe dizer o nível da nossa prova. Ah, professor, mesmo, né? 10 questõezinhas aqui, bonitinhas, que vão ajudar pra caramba a entender um pouco como essa banca ela trabalha as nossas questões. Aí você já deve estar perguntando aí, professor, o que é isso aí, hein? Falou em suvaqueira, aí já coloca um limão. Ô, coincidência. Falou em suvaqueira, colocou logo limão, professor, que já é isso. Mas tem, pessoal. Só pra gente ver um pouquinho como a nossa prova ela pode aparecer dessa forma. Brincar um pouquinho, né? Entender um pouquinho como a nossa banca ela pode ser trabalhada dentro dessa questão da plurissignificação, da semântica da nossa prova. Né? Entender a compreensão do texto, a interpretação do texto, ela já envolve aqui, ó.
né? Limonada, porque se a vida lhe deu limão, passa no sovaco e pega o busão, porque a vida é assim. Vamos lá, cascas, limão desabafa. Já passei muito aperto na minha vida, né? Propaganda ali na empresa que não dá pra ver, mas é da Hortifruti, cara, muito bacana as propagandas deles, né? Uma plurissignificação muito massa, uma polissemia muito bem trabalhada, e aquela piada aí do tio do limão, né? Ou do time do pavê, do limão, do tio do pavê. O tio do pavê é pavê pra comer. E aí a gente tem aqui, ó, o limão falando já passei muito aperto. Até porque, você não entendeu, apertar o limão, né, fazer aquela caipirinha gostosa, aquela cachaçinha, hein? Ah, professor, que delícia, hein? E aí vem aqui para nossa primeira questão do dia. Eu deixo até você dar uma lidinha especial. Vamos lá. A partir da leitura do anúncio publicitário da Hortifruti, com relação ao sentido do que se anuncia na expressão limão desabafa, já passei muito aperto na minha vida. Marque a opção correta. Olha aqui nos meus olhos, olha aqui. Sai daqui, veja o que acontece. Como é que é esse enunciado, professor? Cara, esse enunciado é bem direto. Ele primeiro dá uma dica para você dar só uma referência, né? Uma referência, né? Oh, é um anúncio publicitário. Então se oriente, né? Então já você vai entender, é um anúncio publicitário, eu vou fazer uma ligação com o tipo de palavra que é para convencer o leitor, uma função mais apelativa, né? Então tem essa relação direta aqui. A outra, a gente vai utilizar uma polissemia, uma palavra mais conotativa, focada no sentido, que é para quando o nosso leitor, o nosso telespectador, o nosso ouvinte ouvir essa propaganda, ver essa propaganda, ler a propaganda, ele já ficar o quê? Tem esse efeito, ó, humorístico, de rir, ou então um efeito contrário, de se revoltar, mas lembrando, sempre com intuito apelativo, certo? Apelativo. Ah, professor, quer dizer que sempre que a ideia de comprar, fazer a pessoa comprar? Não, não é só fazer a pessoa comprar. Né? É fazer a pessoa ter aquela ideia também. Pode ser, por exemplo, um produto para ser vendido? Pode, mas pode ser um produto que faça você mudar o seu estilo de vida? Também pode ser. Nem necessariamente você tem que comprar esse produto, certo? Mudar hábitos? Sim. É só a gente lembrar das propagandas lá quando a gente era menorzinho e tinha aquela propaganda contra a dengue, né? A gente via assim, as pessoas andando na rua, o mutirão, virando assim as garrafas, derramando as águas paradas, né, cobrindo os pneus, enfim, tudo isso, não era? Lembra disso? Show de bola. Então a gente tem essa linguagem que ela tem essa função mais apelativa, bebê. Massa? Professor, vem aqui então, vamos buscar desvendar o segredo, o mistério dessa questão. Aí ele diz... Na tela, na sua telinha, Humberto. Lá na tela nós temos o seguinte, a expressão limão desabafa se justifica, pois no contexto, olha só o que ele diz, no contexto metafórico. Opa! No contexto metafórico, está dizendo aqui, as pressões sofridas, os apertos, opa, passou de novo, por ele geraram dificuldades, motivos de desabafo em sua vida, professor. Em sua vida. Então vamos lá, professor. Aqui, a partir da leitura do texto anúncio publicitário do Hortifruti, nós temos essa relação aqui. Olha aqui primeiro, vamos pegar aqui, vamos aqui para o quadro aqui, vem aqui para o quadro, ó. Olha a expressão que ele utiliza. Ele utiliza aqui, professor, essa expressão, ó. Qual é? Limão desabafa. Limão desabafa. Desabafa, professor. Coisa linda, massa. E aí o que a gente tem que entender? O que é essa significação de desabafar? É contar algo, meu povo. É contar algo aqui, né? É trazer essa relação de contar alguma coisa que está incomodando. E aí ele usa a expressão metafórico. Qual a relação do contexto metafórico? O que significa esse olhar metafórico? Aí você lembra, professor, se é uma relação metafórica, é porque é uma comparação, professor. Há uma relação de comparação.
O que está trazendo essa relação de comparação? Ah, então eu tenho dois tipos de comparação. Eu tenho o estilo, a comparativa, né? A própria organização comparativa, e tenho também, meu povo, o próprio elemento da comparação implícita, que é a função metafórica. Beleza? Aconteceu uns probleminhas aqui, professor? Aconteceu, mas a gente vai resolver, calma aí. Beleza? Então, olhando para essa questão, há uma relação metafórica aí? Ah, professor, há uma perspectiva metafórica. Primeiro, porque há uma personificação. A outra ali. Há uma relação de personificação. O nosso próprio... Opa, agora vai, hein? Ah, mas você é luz, é raio, estrela e luar, manhã de sol. Meu iaiá, meu ioiô. A gente manteve a distância aqui, coisa linda. Obrigado, Humbertão. Você salvou a minha vida. Vamos lá, meu povo. Então aparece aqui a relação... Cadê? Aqui, ó. A relação metafórica. Aí você lembra que o tio disse que caía figura de linguagem também nessa questão de interpretação? Sim, professor. Então tá aí essa relação metafórica. É um estilo de comparação. Há uma comparação. Só que essa comparação, de que forma? Indireta, né? Uma comparação indireta, implícita. Escondido. Aqui no Ceará a gente diz que é uma comparação intocada, nas intoca, ou seja, ninguém nem vê, mas está ali, ó. E aí ele diz que há uma relação desse desabafo do limão, justifica por uma relação contextual metafórica, sofridas, né, os apertos, por ele geraram dificuldade, motivos de desabafo em sua vida. Então no item A, nessa questão aqui, a própria questão, ela traz essa representação. Os apertos da vida podem ter ambiguidade, tem um valor ambíguo. O que é esse valor ambíguo, professor? Olhando nos meus olhos, esse aperto pode significar aperto do limão, quando você vai apertar o limão para fazer a limonada, para passar no sovaquinho, hein? Quem nunca passou? Humberto, já passou? Nunca passou, Humberto. Aí dizer que nem passou. Aquele leite rosa assim que você passava aqui assim, passava, né? Chega, grudava no braço aqui assim. Ah, ficava só o ceroto aqui na camisa. Ah, rapaz. Ainda hoje eu uso leite rosa. Você tem que passar. Rapaz, um limãozinho. Tô vendo aqui, viu? Se abrindo ali. Passar um limãozinho pra tinhaiaca, macho. No busão lotado aqui, o cabo assim, só vê só aquele negócio branco grudado assim, é o leite de rosa. Achei que você faça assim, olhando distante, assim. O isolamento social surgindo ali. Então vamos aqui. Primeiro ele sofre essa relação da ambiguidade. O aperto ele tem uma dupla significação. Primeiro a relação do aperto, de você apertar para espremer o limão e tirar o suco dele. E o aperto é a relação das dificuldades. Tranquilo? Massa, então gera essa ambiguidade. Então logo de cara a gente já vem dizendo que o item A ele é o item mais provável, o item mais bonitinho, mais coerente. Então marca. Ah, um xizinho da Xuxa aqui, ó. X da Xuxa. Mas vamos ver, olha só como é interessante esses outros itens. O item B, C e D, olha só como eles funcionam. Olha a expectativa deles aqui para nós. O item B já começa assim, ó. A expressão limão desabafa se justifica, pois, no contexto metafórico, de novo, pelo fato de ser uma fruta cítrica, azeda, vivenciou experiências que motivaram o seu silêncio. Macho, já é isso. Silêncio? Não, filho, silêncio não, cara. Ele tá desabafando, ele tá cometendo a ação de falar alguma coisa, de expor, de pôr pra fora, meu filho. Coloque pra fora o que lhe sufoca, coloque. Pronto, ele tá ali expondo os seus sentimentos, seus sofrimentos, suas angústias. Então, filho, não tem nada a ver esse negócio de motivar o seu silêncio. Não. Ah, professor, então essa relação metafórica de ser uma fruta cítrica azeda, quer dizer que toda fruta cítrica eu posso espremer, aí eu lembro da laranja. Espreme laranja, beleza. Mas outras frutas cítricas que a gente não pode espremer, né? Então não tem essa relação, só porque é cítrica vai espremer. Não, falso. Nem tenta, irmão, nem tenta, vai pra C. A expressão já passei muito aperto na vida contém a palavra aperto, que possui no contexto vários significados. Se para aqui, bebê, olha que coisa linda, hein? Se para aqui, os seus olhos já ficariam, e agora? E agora, o que eu faço da vida? E agora, o que faço da minha vida sem você?
você apareceu, foi de lascar. Mas, professor, olha o restante que ele tem, ó, exceto, ao menos. Olha só o que ele diz, o da dificuldade. É, meu povo, esse aqui é aquele dia que parece que está dando tudo certo na sua vida. Aí, de repente, do nada, pô, pneu do carro estoura, o gás acaba, né? Aquele mês que você tem 100 conto certinho para finalizar o mês, é dia 29 hoje, né? Aí passar o final de semana com 100 conto, aí de repente acaba o gás. É de lascar, professor! É uma questão dessa, viu? É essa questão aqui. É só sofrimento, é só angústia. É só angústia. Então tá falso. E deixa falseando aqui, ó. Por conta dessas último termo aqui, exceto de dificuldades. Ainda ele coloca entre aspas, dificuldades, né? Item D, a expressão já passei por muito aperto na vida é análoga à expressão popular. Opa, é uma comparação que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí você fica aí, e agora, José, o que eu faço aqui? Já passei muito aperto na vida, tem uma significação próxima, é uma analogia, uma relação próxima a esse aspecto popular. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Isso lembra muito um amigo meu. Quando ele fica mais pro lado do que para cá, ele começa a trazer essas expressões populares, as frases idiomáticas, sem sentido algum para aquilo que acontece. Aconteceu uma barroada ali na frente, aí ele fala, rapaz, é como diz aquela história, os últimos serão os primeiros. Aí eu sempre fico em dúvida, eu não sei se é ele ou é o álcool que está falando, mas por fim da dúvida a gente segue o baile também, né? Então marca o X da Xuxa aqui no item A, bebê, porque esse itemzinho é bom. Aí você fala, professor, é essa questão que vai cair lá, envolvendo semântica? É essa, professor. O senhor tá querendo me enganar, não? É, filho, aqui, ó, uma questãozinha dessa. Linda, fácil, prática, coisa fofa. Linda, cheirosa e gostosa pra você. Ah, agora sim, hein? Se você ainda não sentiu a vontade, você vai sentir a vontade agora, filho. Segunda questão, na telinha, Humberto. Na telinha, Humberto. Vamos lá, segunda questão. Coloca aqui e vamos lá. De acordo com as regras de pontuação, assinale a alternativa correta. Professor, regras de pontuação. Cai, filho, cai sim. O senhor nem falou no começo da aula, mas cai, é cobrado, cara. A pontuação, a relação do entendimento das regras, da semanticidade que as regras podem nos trazer, né? Você lembra daquela história que eu lhe apresentei, que eu falei com você? A história lá do homem que morria e deixava a herança, né, para os familiares, depois os padeiros, as pessoas, o representante dos moradores de rua brigavam pela herança. Pronto, você tirava a herança de um lugar e colocava em outro, já mudava o sentido. É que nem aquela frase que diz assim, se o homem soubesse o valor que tem, a mulher se arrastaria aos seus pés, né? Aí você tira essa frase, se você coloca ali depois, do homem soubesse o valor que tem um significado. Se você coloca a vírgula em outro canto, opa, se o homem soubesse o valor que a mulher tem, vírgula, correria, andaria, se jogaria aos seus ombros, aos seus joelhos, aos seus pés, né? Então se arrastaria ao seu encontro. Então você coloca a vírgula, você consegue mudar esse sentido. E aí aqui você vai perceber que é uma questão bem interessante. Por quê? Porque é uma questão que ela fala sobre pontuação. Pontuação, cara. E aí a gente tem que ter a necessidade, tem que entender um pouco também sobre que cada elemento pontual serve para quê? Para fazer o quê? E muda o sentido? Muda. Então a gente tem que ver essa questãozinha aqui. Beleza? Vocês querem um tempo para fazer? Não, né? Se quisesse tempo, professor, dava um pause. Então faça. Faço sim. Na tela. No item A aparece, escreveu, 2 pontos. Escreveu, José de Alencar às vezes sobe os ramos das árvores, ponto e vírgula. Outras remexe o uru de palha matizada. Parou aí. No 2, professor, no item 2, o que nós vamos ter aqui, ó? Escreveu José de Alencar, vírgula. Às vezes sobe os ramos da árvore, ponto e vírgula.
outras remexe, vírgula, uru de palha matizada. Lindo, 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 fofo, fofo, fofo. Vamos lá. Item C. Escreveu José de Alencar, dois pontos. Às vezes sobe os ramos das árvores, outras, vírgula, remexe o uru da palha matizada. Ponto. Né? Ponto tem que ter um ponto final. Todas têm um ponto finalzinho aqui, tá? Pronto. D. Escreveu, vírgula, José de Alencar. Dois pontos. Às vezes sobe os ramos da árvore, ponto e vírgula, outras, remexe uru de palha matizada, ponto final, ficou lindo, ficou fofo. Vamos logo, olhando nos meus olhos, eu até irei me aproximar. Olhando nos teus olhos, eu já digo, ó meu jovem, ó minha jova, é impossível. A gramática não tolera isso. Não tolera o quê, professor? Você separar o sujeito da ação. Não dá para você separar o sujeito. Eles estão ligados ali por uma força maior, uma corrente invisível do destino. Os uniram e nunca mais separarão. Então, meu povo, separarão. Então, o que acontece aqui? No item dele é totalmente falciano. Falciano, irmão. Por quê? Porque ele está separando José de Alencar, que funciona como uma ideia de sujeito, do verbo escreveu. Ah, professor, então o que está acontecendo aí? Eu já consigo identificar que José de Alencar ele tem uma função própria de quê? De sujeito. Então, José de Alencar escreveu. Ele escreveu o quê? Ele escreveu essa frase aqui. E aí ele continua, certo? Então, José de Alencar escreveu isso, dois pontos e continua. Massa? Então aqui nesse item, eu já sei logo pelo começo que é falso. Falso, falso, falsílimo. Outra coisa que acontece que é muito comum, meu povo, é o entendimento do ponto e vírgula. O ponto e vírgula acontece quando o que, professor? Quando o que é que nós temos aqui? Quando nós temos uma listagem. Professor, uma listagem? Acontece uma relação de listagem. Então, quando eu vou listar alguma coisa, sequenciar alguma coisa, eu coloco ponto e vírgula. E há também um outro entendimento, que é o quê? O entendimento, meu povo, da relação da... A relação... Opa, tá aqui, né? A relação da pausa mais longa. Pausa mais longa. Massa? Tranquilo? Beleza? Show? Aqui tá certinho, então tá bonitinho. Todos os pontos e vírgulas estão certos, estão adequados. Massa? Então, ó, todos os pontos e vírgula eu não vou mexer em nada. Agora, onde é que eu vou mexer? Na vírgula. Esse outras, ele está deslocado. Olha lá no texto, olha, volta para a tela, volta para a tela. Tá na tela? Então nós temos aqui outras, vírgula, remexeu o uru de palha matizada. Esse outras, ele está deslocada. Ele está fazendo uma referência a outras ações, outros ramos de árvore, beleza? Outros ramos de árvore. Então o que aconteceu? O que vai acontecer? Esse item aqui, ele tem que ter a utilização da vírgula, pessoal. Então o que vai acontecer? Todo que não tiver outras depois não tiver vírgula depois de outras, estão erradas. Então o item A, falso. O item B, falso também. Então por ser um elemento que está deslocado, ele está coerente. Ah, professor, e esses dois pontos que aparecem no item C, por que ele está verdadeiro? Vamos lá. No item A ele é falso porque ele separa o sujeito do verbo, da ação. Né? Escreveu. José Alencar. Não, foi José Alencar que escreveu. Então é falso. Né? Continuando aqui. Continuando no item C diz o seguinte, ó. José de Alencar escreveu isso. Essa oração aqui, ó. Ele escreveu, eu poderia até colocar aqui, ó. Ele escreveu isso, dois pontos, que às vezes sob os ramos das árvores, outras árvores, remexe uru de palhas matizadas. Então, ó, ele introduz uma fala que foi dita por Machado de Assis. E eu tenho essa utilização dos dois pontos para isso, para representar a fala de algo, de alguém. Beleza? Massa? Show! Numa redação que você deve ter feito já na sua vida, a redação do Enem, você deve ter visto que quando você vai fazer uma citação direta, pegar a fala de alguém, você coloca os dois pontos. E é isso que acontece. Então marca a oralidade, marca uma interdiscursividade ali. Beleza? Então, pessoal, esse entendimento fica fácil
que marcar o C, marcar o X da Xuxa no item C. Beleza, professor? Massa, olhando nos teus olhos, eu digo, questãozinha dessa boa, questãozinha fácil, cara. Deixa eu ver aqui no nosso chat se alguém falou alguma coisa. Procura, massa, verdade. Serve também, Gabi. Gabi, olhando nos teus olhos, eu digo, estudar português, independente do concurso que você queira fazer, vai sempre ter uma serventia. Por quê? Porque a forma de abordar as bancas muda. Lógico, isso aí é inevitável. Se você fazer um concurso, até mesmo dentro das carreiras militares, as bancas elas cobram de forma diferente. O enunciado é diferente. Vão pegar competências e habilidades suas diferentes. Mas o conhecimento gramatical ele é válido para todas as provas de português. Então, entender a regra, você ter a experiência linguística, vale muito a pena. Lógico, quando você analisa a banca, estuda mais afinco a banca que você está se preparando, que você está fazendo, você vai perceber que ela tem preferências. Preferências como? No começo da aula eu falei que a nossa banca tinha preferências por questões mais sintáticas, questões mais voltadas para ortografia, né, substantivo. Eu falei isso. Então é comum a gente perceber que as bancas elas têm essa escolha, essa preferência, esse direcionamento. Beleza? Massa? Então sempre serve, Gabi. Sempre serve. Macho, tem um negócio que diz o seguinte: dê dinheiro, mas não dê intimidade. O Brunão falando aí, foi só casar que o bucho aumentou. É, a prosperidade é assim mesmo, pai. Eu tô parecendo o Bruno, aqueles bonecos de neve, mas tá feio o negócio. Nariz grande sempre teve, agora complicou a situação. Beleza. Show. A gente pode falar, Samuca, no finalzinho, tá? Falaremos também, viu? Beleza? Então vamos continuar? Show de bola, galera. Seguindo o baile, tudo tranquilo. Duas questõezinhas, cara. Foram só duas questões. Mas já deu pra perceber como é o nível da banca, como a banca gosta de ser cobrada, ser entendida, né? Massa. Então vamos lá. Qualquer dúvida, qualquer coisa, se estiver doendo, grita aqui no chat que a gente dá uma olhada. Não, vamos direto. Vamos direto. Vamos lá. Bota a questão, bota na tela. Tá na tela a questão número 3. Na tela. Na tela, questão de número 3. E olha só de novo, pontuação, professor, pontuação. Vale, professor, que legal. Vamos lá. De acordo com a pontuação empregada, identifique os sentidos das frases abaixo. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. O povo unido jamais será vencido. Povo unido jamais será vencido. 2. Unido, o povo jamais será vencido. 3. O povo unido jamais será vencido. Beleza. Então nós temos 3 frases aqui, temos 3 frases com ideias distintas. Professor, por que as ideias mudaram? Simples, meu querido. Olha só o que acontece. Unido sendo deslocado, por isso tem vírgula. No primeiro aqui, ó, o povo unido jamais será vencido. E aí a gente pode ter diversas semanticidades, mas a gente lembra aqui, ó, sujeito, né? Povo unido jamais será vencido. Quem não será vencido? O povo unido. Então tem essa relação, né? Unido aqui, como ele está isolado, ele então precisa, como ele foi deslocado, ele precisa dessa nova característica aqui, né? Outra, professor, quando a gente coloca aqui essa outra ideia, essa última ideia, povo unido jamais será vencido. Ele tenta trazer reforçar a ideia, né? Até porque ele o quê? Ele isola o unido. Então, o povo jamais será vencido unido, né? E ali em cima, ó, unido, nós unidos, o povo jamais será vencido. Então, são ideias apresentadas aqui, né, que graças a uma vírgulazinha e um isolamento mudou, beleza? Muda o significado. Ah, essa exclamação aqui, professor. Ah, a exclamação aqui tá uma certeza, uma ordem, um grito de independência. Ah, é isso, é? É, então segue o baile. Então, olha aqui, ó. No primeiro colchete diz, o povo já está unido e por isso não se deixa vencer. Opa.
Professor, onde é que eu vou identificar que o povo está unido e por isso jamais será vencido? Não se deixa vencer. O povo jamais será vencido. O povo jamais será vencido. Professor, coisa linda. Esse unido, então, é uma característica de quem? Do povo. Te pergunto, quem jamais será vencido? O povo unido. Então, perceba que eu tenho aqui um meu sujeito, e do meu sujeito eu tenho uma característica, ou seja, eu posso ter um adjunto aqui do meu sujeito, algo que está próximo ao sujeito para trazer uma qualidade, uma característica. O povo que? Unido, jamais será vencido. Então, se eu olho para as opções, para cá, o povo já está unido e por isso não será vencido, eu só posso olhar para o item 1. Por quê? Por que no item 2 não pode ser isso, professor? Porque ele não está trazendo essa ideia complexa ainda da união do povo. O tanto que a gente tem um deslocamento da união. Né? E no 3, professor? Porque o 3 ele ressalva, ele quer fortificar essa união entre o povo, beleza? Então são sentidos diferentes. Então eu coloco uma vírgula, consigo alterar o sentido. Vem para 2 aqui, ó. Então só posso dizer que só pode ser o item A ou o item D, ou o item B. E eu venho para cá para o segundo exemplo. Unido, o povo jamais será vencido. Opa, unido, o povo jamais será vencido. Eu desloquei o unido. Eu desloquei o unido, estou trazendo uma certeza, uma afirmação, o elemento afirmativo no final do período. E aí essa vírgula, ela vem fazer o quê? Ela vem salientar ou ela vem valorizar? O que seria esse salientar? Esse salientar, deixar mais saliente, professor. Professor, esse saliente é a barriga do senhor. Né? Não, pera aí, não é minha barriga não. Esse saliente, meu povo, apesar que também é, né? Mas esse saliente, ele quer dizer um significado mais, vamos dizer assim, um significado mais restrito, né? Um significado mais ímpar, né? Opa, se ele tem um significado mais ímpar, então ele deveria ficar isolado da frase, entre dois elementos, não ter sido deslocado. Então, por haver esse deslocamento, eu não posso dizer que foi só uma salientação da união. Se houver, o povo não será vencido. Não. Então, meu povo, o item correto aqui que vai ser apresentado para nós, nesse unido jamais será vencido, né, será aqui no último, ó. Por quê? Porque esse deslocamento valoriza e fortalece a união com a principal e única condição para a força do povo. Então, somente unido o povo será vencido, beleza? Somente o povo será unido, essa é a única opção. Por quê? Porque é só unido que se faz, como diz aquela frase, né? A união faz a força. E açúcar também, né? A união faz açúcar também, depende. Então, nós temos aqui a utilização, e para ficar claro e óbvio, evidente, o sex appeal vem para o 3 aqui no meio, professor. O povo, vírgula, unido, vírgula, jamais será esquecido, jamais será vencido. Então, salienta que não há união, mas se houver, o povo não será vencido. Então, o povo jamais será unido, o povo jamais será vencido. Se houver a união. Há uma condição aqui, porque sem ela o povo é vencido. Então, o item correto aqui, também gramatical, uma questãozinha de interpretação, que eu faço o X da Xuxa, né, que envolve a pontuação desses elementos. Coisa linda, coisa fofa, coisa sexy, professor. Que sex appeal? Vamos para a quarta questão. Quarta questão, essa linda, hein? Quarta questão é linda. E aí a gente já muda até a nossa chave. Vem aqui, olhando nos teus olhos eu te digo, lembra que lá no começo da nossa aula eu disse que eles adoravam cobrar sintaxe, os termos integrantes da oração? Pronto, tá aqui. Uma questão que fala sobre esses termos integrantes, né? Ele fala sobre vocativo, fala sobre agente da passiva, fala sobre adjunto nominal, adverbial, complementação verbal, sobre tudo isso, beleza? Vem aqui para a questão, para o enunciado. Na quarta questão nós temos vocativo, professor. E aí é uma questão muito boa essa aqui, eu adoro essa questão. Por quê? Porque a gente tem algumas coisas que nós conseguimos matar facilmente. Facilmente a gente consegue matar essa questão.
Por quê? Vamos lá. Quando eu falo de vocativo, eu estou falando da evocação. Estou falando da evocação, é o chamamento de algo. Então eu digo o seguinte, eu tenho os enunciados que podem nos trazer esse elemento de invocação. Eu posso falar, ó amor, não faz isso comigo não. E aí eu começo, não faz isso comigo não. Te dou até meu coração, mas morena não deixa na mão. Eita, professor, é antiga essa música. Mas vamos aqui. Ô amor, ô menino do meu abuso, ô bando de carniça. E aí, professor? Então esse ô aqui já é um elemento, né, próprio de um chamamento. É um princípio de comunicação aqui. Ô fulano, ô cicrano. Então eu chamo. Então se eu olhasse para os itens aqui, eu já marcaria um item, já encontraria um item aqui, que é na cara, que é vocativo. É só olhar o quê, ó? Aqui, bebê. O vocativo, chamando, né? Tendo a função de chamar alguém, invocar alguém, coisa linda, coisa fofa, coisa mágica. Então já foi aqui, já foi. Agente da passiva, a passividade. Olha só, rapaz. Eu vou colocar aqui uma frase, viu? Colocar aqui uma frase. Dê um nome, Humbertão. Um nome qualquer. Vozão. O vozão? Vozão. Vozão mesmo? Vamos lá. O vozão, tem certeza, né? O vozão foi humilhado. Foi humilhado. Aí o senhor tem que trocar para pelo leão. leãozinho. Pera aí, deixa aqui. Você que pediu. O vozão foi humilhado pelo leão. Eu estou falando de passividade. Se eu falo de passividade, eu estou dizendo que, estou falando de agente da passiva, né? Se eu estou falando de passividade, é que alguém sofreu uma ação. Aí eu lembro lá dos termos essenciais. Se eu falo dos termos essenciais, eu tenho sujeito e predicado. O sujeito é quem faz, saúde. O sujeito é quem faz e quem recebe a ação também pode ser? Pode. Ele pode praticar e pode receber. Se ele só faz não, ele faz e recebe. Tem momentos que ele se cansa? Tem, aí ele só recebe, tá? Ah, professor, isso é suruba, isso é feio, hein? Beleza, segue o baile. Então, quando a gente fala de um sujeito que ele é passivo, que ele não faz ação, a gente tem uma outra nomenclatura. Olha só aqui, ó. Eu tenho primeiro uma locução verbal. Depois eu tenho uma preposiçãozinha aqui, ó. Porque quem é humilhado por alguém. Ah, professor, agora eu entendi. Ah, professor. Então, muitas vezes, quem é chutado por alguém. Quem é esquecido por alguém. Quem tá desgostoso por alguém. Enfim, você percebe que tem essa preposiçãozinha por. Então, olha o bizu que eu vou te passar agora. Apareceu o agente da passiva, eu tenho um LV. Uma locução verbal. Mas, eu tenho uma preposição também. A preposição por. Mas, eu tenho também um substantivo. Se eu tiver essa soma aqui bonitinha, locução verbal, preposição por mais substantivo, eu nem preciso mais tapar os olhos não, porque eu já sei que é um agente da passiva. E o sujeito aqui vai ser esse indivíduo que sofre ação. No caso aqui, vozão. Então o vozão foi humilhado pelo leão. Opa, professor, locução verbal, preposição mais substantivo, não vou esquecer nunca mais. Então eu tenho uma coisa similar aqui. Eu tenho, olhando para cá, eu tenho outro elemento. Que elemento é esse? A preposição. Professor. O pelo vento leve. Ah, aí aqui eu tenho um substantivo, vento, e leve é o quê? Adjetivo. Ah, professor, show de bola. Ah, mas cadê a locução verbal? Deve estar aqui no restante, ó. Ele foi arrastado, locução verbal, pelo vento leve. Ah, professor, show de bola, ó. Então eu já sei que é 2 em cima e 1 embaixo. É 2 em cima e 1 embaixo, viu, Bertão? 2 em cima e 1 embaixo. Ah, agora morreu Maria Preá, hein?
Show! Ficou só o 3 e o 4, professor. 3 e 4. Aí eu falo o quê? Opa, eu tenho a ideia de adjunto adverbial. Se eu falo de adjunto adverbial, e aí eu venho bem para cá, ó. Adjunto adverbial. O adjunto adverbial, na sintaxe, é conhecido assim, adjunto adverbial. Já o mesmo adjunto adverbial na sintaxe, quando vai para a morfologia, ele é conhecido só como advérbio. E é mesmo, professor? É. Quando eu passo para a morfologia, ele é só advérbio. Então quer dizer, professor, que o advérbio na morfologia é o adjunto adverbial? É. E o que o advérbio faz? O advérbio ele sempre se relaciona com o verbo, professor. Ele se relaciona ao verbo, dando a ideia de lugar, né? Indicando a ideia de intensidade, né? Indicando a ideia de modo, às vezes o modo como é feito, e entre outras formas, né? Eu já falei o primeiro lugar. Se eu olhar para cá, olho para essas coisas bonitinhas aqui, esses dois itens ficou nos altos mares. E o segundo item é que está soprando. Então são dois elementos. E aí eu te pergunto, olha aqui, se eu pego até a mesma frase, ele foi arrastado pelo vento até chegar nos altos mares. Vamos só formar, não é nem esse o texto, eu estou criando essa possibilidade na minha cabeça. Ele foi arrastado pelo vento leve, né? Ele foi arrastado pelo vento leve até chegar nos altos mares. O que eu acabei de falar? Altos mares vai indicar uma ideia, uma possibilidade de lugar. Se ele traz a ideia de lugar, então ele só vai ter uma função de adjunto adverbial. Professor, aí é simples, aí fica fácil. Então aqui é 3. E quando eu falo de adjunto adnominal, aí eu tenho que lembrar desse nome aqui, ó, nominal. Nominal. Quando eu falo do adjunto adnominal, eu posso estar me referindo, vamos lá, bem aqui, eu posso estar me referindo a um adjetivo, a um número, a uma preposição e etc. Aí, a outro substantivo, até outro substantivo pode encaixar aqui. Então, ou seja, adjunto adnominal é tudo aquilo que está referindo-se a um nome. E aí, se eu falo de nome, eu posso também trazer uma ideia de pronome. Porque quando eu digo pronome, eu tenho aquele elemento que pode substituir o nome, né? Ele pode se relacionar ao nome, mas ele também pode fazer uma substituição. Ele substitui o nome. É o caso dos pronomes relativos. Relativos. Se ele funciona como pronome relativo, professor, então há uma substantivação. O soprando pode estar se referindo a algum outro termo, o que é o pronome relativo, se refere. Então, o que está soprando. Então, é uma característica, é uma qualidade de um sujeito. Coisa linda. Então, há uma relação pronominal aqui e há uma relação de adnominalidade. Então, pessoal, só pode ser o item 4, né? Então, a nossa lógica fica 2, 3, 4 e 1. Simples, fácil. 2, 3, 4 e 1. Só vai poder ser a possibilidade única, o item C, marca o X da Xuxa. Então, veja bem. Voltando aqui, eu tenho esses 4 elementos que fazem parte, né, que vão compor a ideia dos elementos essenciais da oração. Detalhezinho só para a gente da passiva, tá? Essenciais, eu falei essenciais, né? Não, pessoal. Os elementos acessórios. O vocativo é um elemento acessório, adjunto adverbial é um elemento acessório, adjunto adnominal acessório também. O que significa dizer que um elemento ele é acessório? É porque ele pode ser eliminado, sanado da face da terra, beleza? Então eu posso eliminá-lo, que a frase continuar fazendo sentido, tendo sentido, construir uma representação semântica para nós, beleza? Tranquilo? Então, se tem sentido, eu elimino e continua tendo sentido, ele não faz parte do elemento essencial, sujeito e predicado.
se eu elimino e ele continua fazendo sentido, ele não faz parte dos termos integrantes. Me diz que integra para construir mais sentido ainda, que é a função do objeto direto, complementos verbais, complementos nominais, né? Agente da passiva também pode funcionar como um elemento integrante. Tranquilo? Show? Aí é só sucesso. Aí eu peguei esse bizu, coloquei na minha cabeça, eu lembro dos olhos verdes claros, do professor Nilo Júnior, morreu Maria Preá, que eu consigo matar todas as questões. Lindamente, professor. Olhos verdes, Não é não, Bertão? Esses olhos verdes aqui. Não é não, Dona Sheila? Dona Sheila, esses olhos verdes, pura catarro, né? Parece catarro de bebê, esse verde. Mas segue o baile, professor, segue o baile. Vamos lá. Falando em termos integrantes da oração, olha só, falando em termos da oração, olha só que coisa linda que nós vamos encontrar. E aí eu vou olhar para você novamente e vou dizer, filho, ô filho, filha, filho, eu estou falando, essa bancadora. Então você vai encontrar na sua prova das 24 questões, você pode encontrar até 5 questões que falam sobre sintaxe, né? Elementos sintáticos. Então dá uma estudada, dá uma conferida, estuda bem, sintaxe, pontuação cai também bastante, né? A morfologia também vai cair. Então olha aquele bizuzinho no começo da aula, dá uma estudadinha, não estuda só aquilo, claro, evidente, né? Porque eu não sou mãe de Ná para pegar uma prova e vou dizer as 24 questões serão só aquilo ali que eu falei, não. Mas normalmente as bancas cobram aqueles elementos, esses conteúdos. E aí fica muito bom você ter um norte para estudar, certo? Então segue o baile aqui, vamos para a nossa telinha. Assinale a alternativa que apresenta sujeito composto. Olha a pergunta. Sujeito composto. Professor, o que é o sujeito composto? É o sujeito rico. Porque a gasolina está a R$5. Então, tem que pôr gasolina, o cabo é rico. Não tem porquê não. Então, o sujeito composto, professor, coisa linda, coisa fofa. É aquele sujeito que vai conter o quê? Mais de 2 núcleos. Núcleos. Então, é aquele elemento que conterá 2 núcleos. Então, vai aparecer aqui 2 substantivos ou pronomes. Beleza? Que vai aparecer aqui para indicar que são mais de um elemento. Então, vem aqui, ó. E aí a gente já sabe, já matou a questão já. Falou em composição, professor, 2 núcleos. Então, eu só vou procurar aqui, ó. Muito grande é o vosso amor e o meu delito. Senhora, doei-vos de mim e lembrai-vos do que me prometestes. Que coisa linda. Hein, João de Barros? Que homem. Ela foi descendo até o chão, não, até o portão, calma. Onde passava um bonde em que entrou e partiu. Houve um momento de silêncio. Todos os rostos empalideceram. Todos os lábios calaram. Bonito, hein? Bonito. Alexandre Herculano, também fofo. Fofo. Ó, fofo. Parou aqui, parou aí. Professor, vamos lá. 2 substantivos. Eu vou identificar aqui, ó. Muito grande é o vosso amor. Beleza, substantivo 1. Vosso amor. E o meu delito. 2. Substantivo 1, substantivo 2. Beleza. Pluralização. Senhora, doei-vos de mim e lembrai-vos de que me prometestes. Opa. Doei-vos de mim. Quem doa, doa algo. Eu doei-vos de mim. Então, cadê o verbo aqui, professor? Cadê o sujeito? Aqui é o objeto, né? É a complementação. Então, ó, o sujeito está aqui, oculto. E lembrai-vos, quem lembra, aqui, ó, de que me prometestes. Prometestes quem? Prometestes a mim. Lembrai-vos o quê? Vós lembrai, né? Vós lembrai. Vós, né? Se eu botar para cá, vós doei de mim, vós lembrai-me. Então, pera aí, pessoal. Há um termo aqui, há um termo aqui, há outro termo aqui. Mas lembrando, são sujeitos de pessoas diferentes. E me prometestes também. Então são 3 aqui, são pronomes, 3 pronomes, já que pode ser pronome ou substantivo, mas são sujeitos simples, porque eles fazem referência a um verbo só, né? Então não tem como ser. João de Barros, eu adoro você, cara, mas não rola, hein? Não pode ser, você não tem um sujeito composto. 2, ou C, ela foi descendo até o portão, onde passava um bonde. O que passava o quê? Passava um bonde.
Então aqui, ó, um bonde, sujeito, em que entrou e partiu. Opa, peraí. Quem entrou? Passava um bonde. Ela. Ela entrou. Entrou onde? No bonde. Então, peraí, esse sujeito oculto aqui está fazendo referência a entrou, ação. E partiu. Quem partiu? Ela. Ela partiu. Partiu e nunca mais voltou. Pararará. Pá. Tim Maia, hein? É. Machadão aqui no caso, né? Machadão, um dos maiores autores da nossa literatura. Então, eu tenho uma relação aqui que o mesmo pronome que foi iniciado aqui nessa oração, ele está implícito aqui para evitar repetição, certo? Então, novamente, eu não tenho essa relação de sujeitos compostos. E aí, lembra, onde passava um bonde, o que passava, ou passava um bonde onde ela estava, e assim por diante. Então, não tem essa relação de sujeito composto, sempre sujeito simples. Então, novamente, elemento falso. Próxima. Houve um momento de silêncio. 2 pontos. Ah, professor, o que houve um momento de silêncio? Não, aqui é um verbo existir. Se é o verbo existir, ele é impessoal. Morre Maria Preaí. Todos os rostos empalideceram. Quem empalideceram? Todos os rostos. Todos os lábios calaram. O que se calaram? Os lábios. Então, do mesmo jeito que aqui nós temos orações diferentes, aqui também nós teremos. A única questão, o único item que pode ser permitido aqui é o item A, do Gregório de Matos, Boca do Inferno, poeta barroco, a alma brasileira aí, né? Ainda mesmo sendo português, mas tem a alma brasileira. Então, vosso amor e meu delito é muito grande, viu? É muito grande. Vosso amor e o meu delito. Ah, safadinho. Então, meu povo, quinta questão, item A de arrebentou, professor, arrasou, beleza? Falei para vocês também sobre a predicação nominal e verbal. É cobrada, cara, predicado. Se falou de predicado nominal, adivinha só o que vai acontecer? Eu vou ter um VL, não LV. Eu vou ter um verbo de ligação. Então liga, liga pra ela. Se a ligação, pessoal, é porque o quê, hein? É porque eu tenho uma característica. Eu tenho um sujeito, é um sujeito ligado à sua característica. Ah, professor, é? É mesmo, é? É sim, filho. Então, é o sujeito ligado à característica. Aí, só para frescar com a sua cara, para deixar o negócio mais difícil ainda, o que é que ele faz? Ele coloca o mesmo verbo. É o mesmo verbo. Sério, coloca o mesmo verbo. Aí você pensa, e agora, professor? Quando ele é verbo de ligação, ele sempre será um verbo de ligação. Aí o verbo olha para você e fala, me obriga? Me obriga a ser sempre um verbo de ligação. E aí ele é rebelde, ele olha nos teus olhos sem tremer, cara. Aí a banca coloca o mesmo verbo nas 4 opções, na B, C, D. A, B, C, D. Você olha para A, você fala, é mesmo? Você olha para B, é mesmo? Aí você olha para C, é mesmo? A, D é o mesmo verbo, pessoal. São os mesmos verbos. Quer ver? Na tela. Vai na telinha. Olha só, virou. Virou. A moto virou. 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 Né? Então a gente tem o verbo virar. E aí eu tenho essa relação do verbo virar que é engraçado, ele é um verbo independente, porque ele pode acontecer nessas 3 formas. Ele pode ser um verbo intransitivo. Ele pode ser um verbo transitivo. Direto. E ele pode ser um verbo transitivo indireto. E é mesmo, professor? É hora se não é, mancha, olha. E vai encontrar tudo isso aí, professor? É. Vai acontecer tudo isso aí? Vai acontecer tudo isso aí. Vamos aqui, ó. Opa, desculpa, pera aí, eu coloquei verbo transitivo, direto, quem vira, vira alguma coisa. Quem vira, vira alguma coisa. Mas só que ele também pode ser, meu povo, simplesmente um verbo de ligação. Então ele pode ser o tudo, professor? Pode. A canoa virou. O que virou? A canoa. Mas pera aí, depois da canoa tem mais alguma coisa? Tem não. A canoa virar já tem sentido completo? Já tem sentido completo. Você olha e fala assim, meu amigo, a canoa virou. Ele fala, mentira, foi. A canoa virou. Sentido completinho. Não precisa nem mais nada. Ah, então pronto, acabou. Então é um verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Virou, morreu Maria Preá.
Verbo intransitivo, pessoal, pode ser a relação de um verbo de ligação? Pode? 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 Não pode. Se não pode, não pode. Se sacode, te vira. Então não é um predicado nominal, porque tem que ter o verbo de ligação. Beleza, professor. Virou a cama no quarto. Quem vira, vira alguma coisa. O que que ele virou? A cama. É mesmo, é, professor? Ele virou a cama, foi? Foi. Ele virou a cama. Aonde, professor? Eu coloquei indireto aqui, mas não é não. Peraí, tem um erro aqui. Eita, professor. Pronto. Pronto, agora ficou mais bonitinho. Eu me empolguei e coloquei direto, mas não é não, viu? Vamos aqui, ó. Virou a cama no quarto. Ah, é, professor? É. Quando eu falo aqui, ele vai ser um verbo transitivo direto. Não necessita de preposição. Ah, é, professor? É, não precisa de preposição. Coisa linda. E quando eu tenho um verbo transitivo direto, ele vai ser um verbo de quê? De ação. Se ele é um verbo de ação, pessoal, se ele é um verbo de ação, simplesmente o que é que eu falo? Ele não é um verbo de ligação. Porque se ele é uma ação, ele está praticando alguma coisa. Se ele pratica alguma coisa, ele não liga, então o sujeito assume uma característica. Não faz isso. Se não faz isso, morreu Maria Preá, meu filho. Você só aparecer... Pensa que me engana? Tu pensa que me engana? Engana não, besta. Otário! Passa adiante. Então o item B é falso. Vamos lá. No item C diz, a moto virou à esquerda, a moto dobrou. Ô, professor, dobrou à esquerda, que é uma locução adverbial, né? É, pessoal. Então é uma locução adverbial. De modo que, ó, dobrou à esquerda. Então virou, dobrou, curvou à esquerda. Então é um advérbio, né? Então se é uma locução adverbial, tem essa crasezinha bonitinha aqui, bonitinha para todos nós. Então se ela virou, eu já vejo. Se é virou, ela cometeu uma ação. Se ela cometeu uma ação, ela pode ser? Não pode. De novo, mesma coisa do item B. Falso, 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 meu irmão. Mas agora eu faço o seguinte. O item dele vem comigo e diz o seguinte, ó. A escada virou uma bancada para pintura de parede. Eu posso dizer que ela dobrou? Não. Eu posso dizer que ela se mexeu? Não. Eu posso dizer que ela escolheu ser assim? Não, ela não escolheu. Ela simplesmente foi escolhida. Ela está simplesmente trazendo ali uma ligação. Se eu pego a escada virou, eu posso transformar a palavra, o verbo virar, por verbo transformar. Transformar. Né? E aí, quando eu digo que ela se transformou, opa, ela se transformou. Fizeram com a bichinha. É, foi o que fizeram. Então, quando ele diz a escada virou uma bancada para a parede, ela não simplesmente não teve a ação, ela sofreu essa ação. E aí, quando eu digo bem aqui na questão que diz uma bancada para a parede, uma bancada vai ser agora a nova característica de quem? Da escada. Então, a escada virou uma bancada, morreu Maria Preá. Então, agora, uma bancada é uma característica de quem? Da escada. É uma caracterização. Então, esse verbo virar aqui, ele não tem uma ideia de ação, mas sim um verbo de ligação. Então, liga para ela a bancada, liga para a escada, ligou, marcou. Item D, faz o X da Xuxa, papai. Item D, coisa linda e coisa fofa. Questãozinha boa, questãozinha boa, questãozinha boa. Deixa eu ver aqui o povo, faz tempo que eu não vejo o povo, deixa eu ver o povo. Deixa eu ver o povo aí. Eita, povo tudo participando, colocando aí. Opa, massa, muito bom ver vocês, galerinha. Aí, meu amigo Andressa, vulgo Shakira do Alfa, ela diz o quê? Solta o like, bebê, solta o like aí que você vai ajudar muito a gente contribuindo com essa aula maravilhosa, só distribuindo o seu like, beleza? Solta o like, tranquilo? Like, pessoal, é só tacar o dedão aqui, ó, na parte de cima assim, ó, soltou o like, morreu Maria Preá, eu já vou ficar muito feliz por hoje, né, já vou poder fazer o meu sextou com responsabilidade, até porque amanhã, né, amanhã é sábado, né, final da Libertadores. Quem você tá torcendo, Humberto? Rapaz, boa pergunta, professor. Se eu pensar que o G6 pode virar G8 para colocar o Vozão no meio, era melhor que o Palmeiras ganhasse. Verdade. Eu queria que fosse até a zona de rebaixamento essa da Libertadores. Para o Vasco escapar. Acontece. O Vasco e o Fortaleza, eu acho que sou eu o problema, mas o Vasco e o Fortaleza estão ruins demais, mano. Pelo amor de Deus, tá triste o negócio. Mas vamos lá. mais tranquilo, né? Amanhã, sábado, só lembrar que o Palmeiras não tem Mundial, né? Eu prefiro torcer pro Santos, mesmo sabendo que o Ceará não pode chegar, já caso não faça um G8 aí. Ah, não, mas vamos tranquilo. E abriu aqui o espaço para o nosso debate futebolístico.
Coisa linda. E vamos lá, meu povo, vamos lá terminar aqui. Opa, cadê? Vamos lá, pessoal. A galera falando, show de bola, muito bom a participação de vocês. Já aí, qualquer dúvida, pode falar aí que a minha amiga está ajudando aqui para todos nós, beleza? Massa, solta o like de vocês aí, galerinha. Vamos lá. Vamos para as questões? Vamos voltar para as questões? São só 10 questões. São só 10 questões, professor. Tá perto de acabar, o senhor já passou da metade. Vamos, segue o baile. Humbertão, na tela. Na tela, Humbertão. Chama o VAR. Mas vamos lá. 7ª questão. Eu adoro essas questões. Eu adoro essas questões. Eu falei pra vocês, não falei? Falei, vocês que ouviram, não quiseram ouvir. Mas a banca, ela gosta, pessoal. Ela gosta disso aqui. Ela gosta. Ela se amarra nessa ideia de conjunção. E professor, meu filho. Essa ideia de conjunção é com ela mesmo. Porque quando a gente fala de conjunções é simples, é lindo, conjunções é aquilo que vai nos tornar, pessoal, vai trazer o período composto, pessoal. Professor, é período composto, né? Que vai acontecer de duas formas, professor. O período composto pode acontecer por subordinação, professor. E uma ideia de subordinação. O mesmo período composto, pessoal, poderá trazer uma ideia de coordenação. Professor, que delícia, que delícia. Coordenação. Beleza, professor, e se eu falo de subordinação, período composto, conjugação, só são duas, hein? Quais são? Subordinadas substantivas, né? Você só colocou subordinado 2 vezes. Substantivas, né? Substantivas e também as orações subordinadas adverbiais. Lembrando que as orações subordinadas adjetivas, elas funcionam com o pronome, né? Então, não rola aqui não, tá? Então, o quezinho ali tem mais como função de pronome do que realmente conjunção. Então, as conjunções para subordinada adverbial, subordinada substantiva, aí vem, lembra, né, que a conjunção integrante, que é aquele quezão gostoso, que tem um valor de mesma coisa que isso. Quando eu consigo substituir todo o restante da oração, da substantiva, por quezinho aqui, então é isso, né? Então eu falo, o menino queria que todos fossem perdoados, o juiz queria que todos fossem perdoados, o juiz queria isso, que todos fossem perdoados. Coisa linda, juiz de coração bom, hein? Juiz de coração bom. Olha só. E os adverbiais que vão trazer aquela caracterização própria dos advérbios, pessoal. De estado, de modo, lugar, essas coisas, beleza? De mudar de lugar, de modo, meio, enfim. Segue o baile aqui, professor. E a coordenação, ela vai ter aquela junção, mas simplesmente só quando for a sindética. Que é a que tem conjunção. A sindética não tem conjunção, beleza? Só lembrar do azinho negativo. E aí vai. E aí, meu povo bonitinho, fofinho, coisas fofas, vem aqui, ó. À medida que os anos passam, minha ansiedade diminui. Embora eu perceba a agilidade do tempo, não serei arrastada pela vida como uma folha ao vento. Eu gosto dessa banca porque ela é profunda, ela traz coisas assim que no momento, se você for fazer essa prova e do lado estiver tocando assim um bregão, uma sofrência, um piseiro assim, você passa mal, né? Bandida, meu irmão, que bandida. Mas, meu povo, depois você passa, ela corre atrás de você. Certeza. Porque, vou dizer uma coisa, viu? Humbertão. O cabo vai estar lá, o cabo lá, novo, né? Já tá lá, passou no TAF, o cara tá lá, na presença, assim, pai, na presença. Por favor, vestido, cara, fantasiado não, desculpa. Vestido com uniforme. Eu falei fantasiado porque eu tenho uma história pra contar. Com uniforme, cara, a mulher fica doida, macho. Ela volta na hora. Porque eu vou dizer uma coisa, nessa bola de neve que eu tô aqui, nesse meu formato, no carnaval de 2017, fui fantasiado, rapaz. Fui fantasiado, né, assim, de marinheiro. Rapaz, e olha lá que foi uma loucura, viu? Foi uma loucura. Era negócio assim, rebolava de um lado, me rebolava pro outro, falando, fica tu, a outra fica tu, sai, né? Negócio desse jeito. Mas sério, só, o negócio de ficar assim, vestido assim, eu gostei da sensação, né? Foi fantasia. Mas eu vou comprar um uniforme só pra ficar fazendo a pose assim, ó. Sensacional, professor, sensacional. Se na fantasia já causou,
Imagine quando for de verdade, quando for verídico, uniforme mesmo, militarzão, aquela bota. Ei, meu chapa, você é doido, é? Então segue aqui, ó. À medida que... É uma conjunção. Embora... Ô, professor, que sensacional. Como... Cuidado com como, hein? Cuidado com como. Porque o como ele pode gerar uma coisa meio louca aqui, né? Uma eloquência. Assim como você. Como você, Humbertão. Pode gerar uma coisa meio... Um mal-estar. O como você é um negócio perigoso, né? Cuidado, cuidado. Então, pessoal, aqui à medida que os anos passam, o professor ele vai dando a ideia de causa, consecutividade, proporcionalidade ou condicionalidade. Aí, bebê, é aquela coisa mais fofa. À medida que o tempo passa, menos eu sofro por você. Ah, miséria. Ah, professor, aí vingou, hein? Quando ela correr atrás de você, estiver lá no uniforme, meu povo, estiver lá no uniformezão da aeronáutica, batendo foto lá pro Instagram, com aquele Ray-Ban, e ela estiver doidona atrás de você, ou ele estiver também, porque a mulher também fica lindona, viu? Ray-Ban do Tom Cruise? Ora, se não, estiver aqui no porta-avião, a primeira coisa que ele vai postar pra você é o seguinte, um avião perto do outro. Se ele soltar essa, minha filha, sai fora, que é a melhor coisa que você faz, né? Ou então ele solta o seguinte, vem minha deusa, me leve para as nuvens. Aí você fala, então salta de paraquedas, só que você não dá o paraquedas não, viu? Deixa ele lá. Oh meu Deus do céu, é muita mundiça nesse mundo só, Humbertão. Então vem cá, à medida que os anos passam, professor, isso é óbvio. Lógico que não pode ser ideia de causa, nem consecutividade. Eu uso aqui, ó, eu uso o cérebro, o TikTok. E olha só como a nossa banca é linda e fofa para todos nós. Matou a questão. Pessoal, é sério, cara. É sério. Essa questão aqui é da nossa prova, é uma prova recente até. Então, veja só, é um nível muito bom. É um nível muito bom. Você que estudou, você que se preparou, consegue matar essa questão rapidone. Rapidone, meu jovem. Né? Olha só como é que ele continua ainda, ó. Embora. Aí a gente sempre fala, vou embora, mas... Entretanto, todavia, embora, mas, entretanto, todavia, são sempre funções de consecutividade, concessividade, de oposição aí, uma relação oposta, adverbial, coisa linda. E aí, pessoal, o comparativo, o como com a relação de comparação, que é o exemplo mais fácil, que eu poderia, mesmo ficando em dúvida na relação da medida, não sabendo que medida significa proporcionalidade, eu só teria duas opções, o item B e o item C. Então, o mas, né, o mas já matava tudo, né? O embora aqui, essa relação de concessividade, ela já matava aqui, né? Oposição, então é o item C. Minha ansiedade não diminuiu, embora eu perceba a agilidade do tempo, não serei arrastado, né? Então tem essa relação de concessiva, parece que, né, com oposição de ideias aqui também. Oitava questão, meu povo, aqui para irmos já embora, hein? Assinar a alternativa, vai, já, pessoal. Passou tão rápido, professor, passou. Mas tem mais aulas. Sabe por quê? Segunda-feira, anota aí no seu caderninho, coloca no celular, no despertador. Segunda-feira. Aulão pra quê? Aulão pra essa. Aulão pra essa. E eu estarei muito bem acompanhado. Estarei muito bem acompanhado dele. É, o grande mágico das palavras, Volner Ribeiro. Além do meu queridíssimo amigo Volner Ribeiro, eu tenho aquele bruxo da matemática, mas um bruxo do bem, viu? O bruxo da matemática, porque ele faz um número aparecer, outro número desaparecer, e ele vai mexendo naquelas coisas, quando você vê, você fala, e você entende. É sim, meu querido, você entende sim. O grandíssimo Pedro Evaristo, sensacional, sensacional. Teremos mais quem? Professor Newton, né? O professor Newton, rapaz, o Newton aqui, agora ele tá mais esbelto, né? Vocês viram aí, tá mais magro, tá mais bonito. Ui. O Newton com história, tem um trigueiro também? Não, o Cazé. O Cazé, mas o Cazé, eu digo pra uma coisa, o Cazé é Cazé. Depois do Cazé é o Cazé. Rapaz, o Cazé é o professor Xavier, meu irmão.
Ele sabe o que vai cair na sua prova de inglês. Então não perde. Segunda-feira, né, agora. Mas é garantia de brilho. Garantia de brilho. Se não for da aula excepcional, a careca dele sempre no lustre ali faz iluminar a sua aprovação. Eita, professor, segunda-feira. Não perde. E eu também. Eu sou segunda. O Pedro Evaristo na terça. Pedro Evaristo na terça. O Carlos Sérgio na quinta. Carlos Sérgio na quarta. O Newton na quinta. Newton quinta. E o Volney. E o Volney sextou aqui. Que eu quero deixar um grande abraço para esses meus amigos aí. E vai ser uma semana essa sensacional, meu povo. Não perde. O Volney com redação, né? Com redação. Mas mesmo assim é um mestre, é um mago das palavras. É um monstro. É uma besta enjaulada com ódio para causar sua aprovação. Eita, professor. O professor Volney já namorou contigo também? Eu tava Rapaz, numa live aí dizendo que tinha namorado até com o Evandro. Rapaz, eu não sei dessa história não. Eu não estava consciente. É porque ele estava falando sobre algo da língua portuguesa e dizia assim, namorei com ou namorei... alguém. Entendeu? É porque é um verbo... Ele explicou que também namorou com o Evandro, porque o Evandro estava com a mulher. Sim. E ele estava com a mulher dele em um ambiente... Eu não faria isso. Eu não faria. Com todo respeito. Eu acho perigoso até. Porque pode... Se ele já namorou com você... Não. Nem com e nem eu, assim. Nem nada. Nem a mim, nem nada. Eu sou grande amigo, mas esse negócio é perigoso, rapaz. É perigoso isso aí. Pode gerar interpretações maldosas. Né? Eu fiquei até meio constrangido agora, né? Mas aceito o convite. Vamos aqui! Oitava questão aqui, professor. Assinale a alternativa que a conjunção destacada expressa a relação de comparação. Agora sim, bebê. De novo. E aí ele coloca quem é a comparativa. Quem é a comparativa, professor? O como. Como? Quem mais aqui? Quem mais como? Como também. Quem mais? O como. Cadê? Como? Quem mais? Como de novo. Então, professor, só tem como aí? É só como. E aí eu olho para essa questãozinha linda e pergunto, e agora, José? Ó, Senhor, iluminai para que eu não erre essa questão, Senhor. Ó, Senhor, é esse momento que o Senhor poderia colocar um dilúvio e levar todas essas provas. Não, pessoal, não precisa disso não. Calma. Questãozinha boa. Bate o nervoso, mas já foi já. Olha só, é só a gente ter uma relação semântica, porque conjunção é apelo de sentido. Professor, mas se eu não tenho apelo de sentido, se eu não consigo identificar o significado, eu tento juntar com outras conjunções. Olha a questão de novo. Olha essa questão bonitinha. Olha o item A. O item A ele diz o seguinte, ó. Como ignoram as consequências futuras de seus atos, muitas pessoas jogam lixo nas ruas. Como ignoram... professor, esse como não está dando uma ideia de comparação não, porque para se ter uma ideia de comparação, eu tenho que ter, no mínimo, 2 elementos. É igual aquele primo asiático que todo mundo tem. O cara com 10 anos já passou no ITA, no IME, né? O cara tá terminando medicina com 12. Todo mundo conhece. Se não é um primo, é um vizinho. É um negócio desgramado aí. Né? Que vai para aquele programa do Luciano Huck, do número de matemática lá que fica os caras fazendo as calculadoras humanas. É um negócio do diabo isso aí. Mas tudo bem, acontece. O cara daquele não é gente não. Então, professor, tem elementos comparativos? Vamos ver aqui, ó. Ignoraram as consequências futuras de seus atos. O quê? Muitas pessoas jogam lixo nos rios. Então ignoram as consequências futuras de seus atos. Como muitas pessoas jogam lixo nos rios? Nada a ver, professor. Não tem essa relação de comparação entre 2 elementos. O elemento 1 e o elemento 2. Não tem. O que é que esse elemento tem aqui, professor? Ele tem uma ideia, pessoal, na verdade, de causa. Já que ignoram as consequências futuras de seus atos, muitas pessoas jogam o lixo nas ruas. Então tem uma relação de causa. Então tem, por exemplo, um Jaque aqui. Jaque, você não me quer mais, eu vou espalhar meu amor por aí. Então o item A, falso. Vamos para o item B, estou precipitado, hein? O item B diz, Fleming descobriu a penicilina, por acaso, como sempre ouvimos falar. Espera aí. Primeiro elemento, ele fez isso aqui, ó, descobriu a penicilina, primeiro elemento. Sempre ouvimos falar. Estou comparando o que eu ouvi falar com a penicilina? Estou não. Professor, então eu estou dizendo aqui uma relação de conformidade. Eu vou colocar aqui a seguinte frase. Fleming descobriu a penicilina por acaso, conforme sempre ouvimos falar. Então tem essa relação de conformidade. Então também não pode ser comparação, os 2 elementos não se comparam. C, como deveis saber,
há em todas as coisas um sentido filosófico. Eu estou comparando o sentido filosófico com todas as coisas? Não, não faço também essa relação. Então, conforme deveis saber, então igual, ideia de conformidade. Conformidade. Se é conformidade, pessoal, item V é falso de novo. Ah, professor, ficou só aqui, ó. A preguiça gasta a vida como a ferrugem consome o ferro. Então, segundo elemento é isso, comparado ao primeiro elemento. Então, a pessoa que é preguiçosa gasta a vida igual a ferrugem consome o ferro. Então, esse como aqui traz uma ideia de comparação. Item D. Pessoal, questãozinha boa, vem para a nona questão para a gente já finalizando. A conjunção I pode assumir valores variados de acordo com a relação que estabelece entre os termos orações coordenadas. Então, pessoal, orações coordenadas, beleza? Orações coordenadas, conjunções coordenadas, que um ali está relacionado com o outro para trazer uma relação de sentido, massa, mas que as duas orações são independentes. Aí vem o CA, né? CA, que é a conjunção coordenada conclusiva, a explicativa, a alternativa, a aditiva e a adversativa. Só lembrar da CA. Só lembrar da CA, conclusiva. Como assim, professor? Elemento da CA, só lembrar da CA. É, porque toda vez que eu estou liso, eu concluo que eu só tenho dinheiro para comprar na CA. E eu tento explicar para as pessoas isso, que só tenho dinheiro para comprar a camisa de 19 conto. Porém, algumas pessoas, né, negam essa minha afirmação. A adversativa nega essa ideia. Outras pessoas concordam comigo e apresentam novas alternativas. Pegou o bizu aí da CA? É, coordenada, conclusiva, explicativa, alternativa, aditiva e adversativa. Então tem essa aí para nós, viu? Então vamos lá, ele quer saber o I. A alternativa é em que a conjunção I tem valor de conclusão. Opa, massa, adoro isso, hein? Adoro isso. Só substituir então uma ideia por portanto. Só substituir por portanto, que é uma ideia conclusiva também. Então vamos aqui, ó. Realizou as tarefas e alcançou a glória de ser o primeiro aluno da turma. Realizou todas as tarefas e alcançou a glória de ser o primeiro aluno da turma. Show de bola, professor. O que eu estou fazendo aí, cara? Né? Então, o que tem nessa relação? Se eu substituo esse I por um portanto, realizou todas as tarefas, portanto, alcançou a glória de ser o primeiro aluno da turma. Ele não está trazendo uma ideia aditiva, não é uma nova ação, é uma conclusão. Então, foi graças a isso que ele conseguiu isso aqui, fechou o pensamento. Então, fechou a questão também. Item A. Já no B, ó, café a R$2.000, onde se viu, e ele que, anos atrás, vendera-o a 30. Então, I, olha isso aqui. Esse I, pessoal, ele tem, e olhe isso, né? Então, tem já uma outra relação. O adversativo também. E olhe que ele, mais que ele, porém ele, anos atrás, venderam a 30, a adversativa. As meninas estavam bem guardadas na casa das tias solteiras, e muito bem guardadas. Opa, esse muito ele está trazendo uma ideia, uma formação aditiva, beleza. Só que esse aditivo que ele coloca aqui é para reforçar uma ideia, muito bem guardadas, né, aditiva. E o item D, os agregados andavam esfomeados, as roupas em trapos imundos e a trabalhar ainda. Então, novamente, um valor aditivo. Beleza? Então, substituir, portanto, conclusão, morreu Maria Preá. Posso sempre fazer isso, tá certo. Lindo, nem perco tempo. Item A. Última questão. Ah, essa última questão aqui é só para olhar no teu olho e falar o seguinte. A galera fala em verbo, toda vez que fala em verbo, mas eu vejo a galera se tremendo, esse negócio, eita, professor, verbo, eu não sei verbo, não consigo decorar, não sei o que, não consigo aprender verbo, é muito verbo, não sei o que. Ah, Maria, a cor mais difícil do cão, ô, cor chata. Beleza, é complicado? É complicado. É impossível? Não é impossível. Você pode, meu querido, você pode conseguir resolver essa questão de verbo. E aí eu te digo pra você, como é que é, professor, que eu posso resolver essa questão de verbo sem decorar? Cara, entender primeiro a parte morfológica do tempo, né? Entender a sua função morfológica, depois trazer a função semântica, qual o sentido que o verbo ele coloca dentro do texto ali, né? O tempo, o modo, ele indica certeza, incerteza, né? O que ele faz. Então, para entender verbo, eu tenho que dar uma atenção, não tem para onde correr. É a parte morfológica mais complexa.
Então, dá uma atenção, cara, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos para a questão, para a gente finalizar aqui, ó. Olha só o que ele diz, ó. Corríamos atrás uns dos outros na infância. Corremos hoje atrás da felicidade de outrora. Então, olha só o que ele já começa. Corríamos. A gente pega aqui a análise aqui, corríamos. Primeiro, nós corríamos. Nós corremos. Então, eu já tenho uma indicação pessoal, né? Tenho aqui o ir, né? Corria, que já vai trazer uma ideia também pretérita. De pretérito. E corre, corremos. Esse ézinho que dá a ideia já de presente. Já matei a questão. Olha como foi fácil. Foi fácil. Pretérito, 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 pretérito. Agora eu venho para trás semântica. Corremos. Quem corre, corre atrás de alguma coisa. Corremos. Corremos atrás, né? Corríamos atrás de alguma coisa. O que esse corríamos é? É um pretérito, passado. Mas só que veja bem, ele é um pretérito que vai trazer uma ação concluída? Não, professor. Corrimos. Né? Corrimos, até que não é uma ação concorrida. Né? Então tem uma finalização. Então ele vai ser imperfeito. É um pretérito imperfeito. Ele não é uma ação concluída, ele tem uma pausa, ele tem um stop, ele não foi concluído, não houve um fechamento. Beleza. E aqui, presente do indicativo, professor, por quê? Né? Imperfeito, imperfeito, imperfeito. Venham para cá, já disse que era presente. Não só tem esse de presente indicativo. O resto não é presente indicativo. Né? Esse que é, mas ele não é perfeito. Ele não tem uma ação concluída. É algo que aconteceu lá atrás, mas que não foi finalizada. Quando eu olho para cá, presente indica uma ação. Indicativo, eu aponto, eu pontuo, eu norteio, eu afirmo alguma coisa. Indicação de ação. Então, sem dúvida alguma, item B. Aí eu te pergunto, olhando nos teus olhos, olhando para essa questão, é algo impossível de se resolver? Não. Esse é o nível da nossa banca. A nossa banca gosta de colocar questõezinhas assim. Se eu me dedico, se eu estudo, com certeza eu consigo matar essa prova com paciência, com estratégia de prova, que eu tenho que ter estratégia de prova, eu tenho que ter um pensamento concluído. Eu tenho que pegar essa prova e saber o que é que eu vou fazer. É isso. Minha dificuldade é matemática, então vou para começar com matemática, não. Ou não vou começar, ou vou fazer aquela questão assim. Minha dificuldade é português, vou começar com português. Eu já tenho que saber o que eu vou fazer. Pessoal, eu não posso dizer que só existe uma única forma. Não, não existe, pessoal. É a melhor forma que você se adequa, que você se adapta, beleza? Então, se adaptar a uma rotina, um estilo de estudo, de resolver questões, é o ideal. Se conheça, para quando chegar lá na hora da prova, você não ficar perdido, tá? Então, se você tem dificuldade, assuma a sua dificuldade e encare. Não disfarce, não. Não torça, não, vai cair isso aqui não. Deus o livre se cair. Não, filho, se cair, esteja preparado. Né? E lembre, meu irmão, lembre, você é alfartano. E alfartano não foge não. Enfrenta, viu? E a gente tem uma equipe maravilhosa para lhe ajudar. Não tenho nem dúvida disso. Beleza? Então, galerinha, as 10 questões de hoje resolvidas, só o filé. Você chega e ficou aquele olhinho brilhando, né? Aquela coisa fofa. Pessoal, pera aí, só uma coisa. Você que ainda não deu like, por favor, dá um like aqui, só pra gente ficar com 80 likes assim, só um 80zinho, quer ficar com o número quebrado, né? Então você que ainda não deu like, solta o like, por favor, pra eu ficar, né, fechadinho assim, o número par e ganhar meu final de semana. Vai lá, até 3. 1, 2, 3, vai, no 3 aí. Vai, cadê? Bora, Suri, bora alguém, por favor, pessoal, solta o like, vai soltar, hein? Tô sentindo isso aí. Deixa eu ver aqui. Pronto, pessoal. Pronto, já chegamos aqui no oitentão bonitão aqui para todos nós. E aí, a gente finaliza o nosso encontro de hoje, pessoal. Olha, 82, coisa linda, tô gostando, né? Agora chega, eu fiquei assim alegre. Agora meu sextou começa. Pessoal, então valeu. Lembrando que semana que vem vamos iniciar, né? Teremos a semana especial da ESA. Então não perca, vamos juntos, assuntos quentíssimos para você. Então, eu aguardo vocês na segunda-feira que vem. Galera, alô, alfartanos! Até a próxima. Valeu!
aluno do Alfa 3 anos, de 2010 a 2013. Foi aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Vale muito a pena cada segundo. As provas são cada vez mais difíceis e vocês precisam ter uma boa base, um bom amparo.